Sempre ouvi dizer que todo mundo pode se enganar, que errar é humano, e que por mais que nos esforcemos, sempre estaremos expostos a erros, como os que ficaram registrados em minha memória como uma marca indelével. Um dos elementos mais dissonantes da minha vida sempre esteve ali, como uma constante que não quer desaparecer. A guerra para a qual não fui convidado a ser um soldado, um guerreiro ou um assassino a mais. Desde a minha primeira infância já contaminada, sempre ouvi na escola uma história incompleta, impiedosas da Colômbia, e de seus políticos liberais e conservadores com ânsia de poder. Também ouvi sobre os grandes heróis da nossa pátria, que lutavam sem cessar por uma mal chamada liberdade. Jamais imaginei que teria de viver a luta em minha própria pele ao longo de diferentes etapas da minha vida. Em um dia esplendoroso de clima tropical, cheguei ao quartel de Pablo para viver o que, acreditava, iria ser a aventura mais excitante de toda a minha vida. Aquela com a qual eu tinha sonhado desde os meus parcos 17 anos. Tinha então um coração louco, jovem e pronto para desafios, disposto a viver intensamente, quando participei da Marinha Colombiana e da Polícia Nacional. Lá só tive frustrações, e fui apenas aquele aprendiz que se submeteu ao regime e à disciplina demagógica, que acabaram apagando os meus sonhos de guerreiro e afogando aquela voz dentro de mim que só pedia liberdade. Minha decisão estava tomada, e cheguei ao encontro com o meu destino tão pontualmente quanto o amanhecer. Assim como um grande catedrático não chega à cúpula só com o aval do conhecimento, mas tem de entregar sua vida inteira aos seus objetivos, eu ia com a coragem e a disposição para morrer, sob o comando do meu líder, Pablo, por uma causa: a não extradição de colombianos aos Estados Unidos da América. Meu líder foi aquele homem que, com desmedido poder e violência sem limites, sacudiu uma província chamada Medellín para transformá-la em um lugar semelhante a Palermo, com sua máfia siciliana. Aquele chefão mafioso surgiu das colinas a nordeste de Medellín, principalmente de bairros como Manrique e Aranjuez, onde viviam apenas operários de uma grande fábrica ou alguns funcionários públicos. Onde as crianças na pré-adolescência, que a muito duras penas sonhavam com uma bicicleta, de repente, começaram a ostentar grandes carros, joias e roupas de marca, de maneira ordinária e pouco elegante, mas chamativa o bastante para se fazer notar entre a multidão. Nas distintas e belas montanhas da Antioquia, onde só se enfrentava violência com violência, percorri terrenos inimagináveis fugindo do inimigo. Lá, o fenômeno econômico e social alcançou os funcionários do Estado, que se fundiram com a criminalidade para produzir uma macrocriminalidade, tornando-se a maior arma que fere uma população civil que cai mais e mais na miséria, que faz correr rios de sangue sem a esperança de um futuro melhor para as próximas gerações. Eu fui parte de incorreto proceder, de métodos repugnantes e de motivações mesquinhas para chegar à riqueza. Nele, aprendi a arte da guerra. Como colombiano, também faço parte de uma injustiça social que vem desde o século XIX, que nos arrastou a 9 guerras civis e provocou a criação de guerrilhas marxistas, milícias camponesas, autodefesas e até cartéis. Lamentavelmente, foram essas organizações que acabaram assumindo as responsabilidades sociais abandonadas pelo Estado. A cada minuto do meu longo cárcere de 23 anos e 3 meses, vivi a crueldade da reclusão e dentro das prisões. Dentro daquelas celas e calabouços, onde pouco a pouco aprendi a arte do silêncio, nunca deixei de ouvir, nem de ver como filas e montes de cadáveres colombianos marcharam em direção aos cemitérios por causa do conflito em meu país. Mas não contra os mafiosos corporativos, que, tal como as máfias políticas, manejam tudo de acordo com a sua conveniência. Essa detestável forma de agir só terá fim no dia em que humanizarmos os combatentes perante o olhar da população civil, e quando as elites e seus seguidores concordarem em limpar a podridão lamacenta que banha nossos órgãos públicos, de modo que as gerações vindouras tenham água limpa para beber.
1. O início. Os reis da... Meu nome é John Jairo Velásquez Vasquez, vulgo Popeye. Aqui estou. Este sou eu, um homem de 52 anos de idade, com 23 anos de cárcere nas costas. Filho de Áurea Ofélia Vasquez de Velásquez e Cerveleon Velásquez, o quarto de 5 filhos. Desde muito pequeno, senti que eu era diferente dos meus irmãos. Da minha infância, lembro-me de como gostava quando meu pai me premiava com sorvetes. Lembro-me também de uma vez em que, brincando de esconde-esconde com meus irmãos, eu os trapaceei, abrindo os dedos que tapavam meus olhos e vendo onde se escondiam. Eles ficaram com tanta raiva que me amarraram a uma árvore e atearam fogo em mim. Minha mãe, ao se dar conta do acontecido, envolveu-me em um cobertor para me proteger. Daquela brincadeira, restaram minhas 2 primeiras cicatrizes, no ombro direito e na cabeça. Anos mais tarde, meu entendimento, minha vontade e minhas emoções viscerais deixaram marcas não só em meu corpo, produzidas por impactos de bala, mas também cicatrizes indeléveis em minha alma, que só foram aliviadas com o passar dos anos de encarceramento pelo carinho e pelo cuidado que, dia a dia, Deus me mostrava. Como estudante, fui regular, mas sempre serei lembrado por meus companheiros de estudo como um jovem bem-humorado. Pertenci à Polícia Nacional, à Escola de Grumetes da Marinha e fui agente de trânsito. Fracassei em minha busca pelo caminho do bem, já que dentro de mim havia um sentimento que me chamava para a aventura e o perigo. Durante 12 anos da minha vida, fui lugar-tenente de Pablo Escobar Gaviria, sendo um de seus homens de confiança no submundo do crime. Com minhas mãos, assassinei mais de 250 pessoas e fui cúmplice de muitos dos atos criminosos que deixaram mais de 3.000 vítimas nas guerras que fiz em nome do meu patrão. Matei, sequestrei, roubei e trafiquei drogas. Exerci o terrorismo para aquele que é considerado por muitos o maior e mais cruel assassino do século XX. Aqui estou. Este sou eu. John Jairo Velásquez Vasquez, vulgo Popeye. Pablo Escobar, a quem chamávamos de patrão, foi nosso grande líder. Ele era o meu chefe. Um homem frio, que não conhecia o medo, com uma personalidade única. Nunca chegava à euforia por um grande triunfo, nem se entristecia demais por uma derrota. Os assassinatos de Pablo Escobar, cometidos por nós, seus lugares-tenentes, foram, sobretudo, consequência das guerras conduzidas sob a bandeira da não extradição de colombianos para os Estados Unidos. Nosso quartel-general foi a cidade de Medellín, capital do departamento de Antioquia, uma bela cidade com clima primaveril e centenas de bandidos nos subúrbios. Eles nos acompanharam nas guerras que travamos contra o Estado colombiano e contra outros grupos de narcotraficantes, como o Cartel de Cali. Na época em que trabalhei para o meu patrão, o negócio da droga na Colômbia era conduzido por 2 grupos mafiosos, o Cartel de Cali e o Cartel de Medellín. O primeiro era composto por 4 grandes chefões da droga: Gilberto Rodríguez Orejuela, seu irmão, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londonho e Francisco Elmer Herrera Buitrago. A cúpula do Cartel de Cali era nosso concorrente, nosso inimigo principal. O Cartel de Medellín, por sua vez, era composto por Pablo Emílio Escobar Gaviria, o grande chefe, seu amigo e mentor Jorge Luis Ochoa Vázquez e José Gonzalo Rodrigues Gacha, vulgo mexicano. Seus lugares-tenentes eram Alberto Castanho Molina, vulgo Chopo, Otoniel González Gallego, vulgo Mugre, John Jairo Arias Tascón, vulgo Pinina, Carlos Mário Alzate Urquijo, vulgo Arete, Dandenis Munhoz Mosqueira, vulgo La Kika, Giovanni Lopera Zabala, vulgo La Modelo, Ricardo Prisco Lopera, vulgo Richard, Guilhermo Zuluaga, vulgo Cutilha, e eu, John Jairo Velásquez Vasquez, vulgo Popeye.
Do patrão e de nós dependiam quase 2.000 assassinos de aluguel, dos bairros pobres de Medellín e de outros lugares não tão oprimidos, como Itagüí, Envigado e La Estrella. Éramos um exército de ovelhas dirigidas por um leão. O clã Ochoa e as origens de Pablo Escobar. Dom Jorge Ochoa sempre foi um homem de respeito, bondoso, com uma personalidade única. Sagaz, para dirigir os demais e ficar sempre limpo, e inteligente, para jogar a pedra e esconder a mão. À primeira vista, nunca mostrava o que realmente era. Risonho, dado a comer bem e obeso, um narcotraficante mascarado. Não se supunha que fosse violento. Era muito mais chegado ao diálogo e à diplomacia. Sua barriga proeminente lhe dava uma aparência de bonachão, capaz de confundir qualquer inimigo, como uma espécie de Papai Noel da máfia. Astuto como ninguém, inclusive mais que o próprio Pablo Escobar, sempre foi muito mais admirado que meu patrono. Dom Jorge Ochoa foi quem envolveu Pablo Escobar e seu primo, Gustavo de Jesus Gaviria Riveros, no narcotráfico. Tirou-os de pequenas entregas e transformou-os em grandes traficantes. Ele já era um traficante de peso antes de Pablo e seu primo. E o que fez com Pablo foi para manter-se à sombra de um bandido que não temia violência nem sangue. Enquanto o clã Ochoa, composto por Jorge Ochoa, Fábio Ochoa, Juan David Ochoa e José Orejas, crescia na cidade como o maior grupo de traficantes de droga, Pablo Escobar ganhava fama de matador de aluguel e sequestrador nas ruas de Medellín. Escobar e Gustavo Gaviria, juntamente com o Negro Pabón e Mário Henao, tinham sequestrado o maior industrial da época na Colômbia, Dom Diego Echavarria. De um lado, havia os Ochoa, com muito dinheiro, e de outro, havia Pablo Escobar convocando e aglutinando grupos de bandidos, gerando um perigo iminente para a organização rival. A qualquer momento, podia acontecer a colisão de trens. O melhor, o mais estratégico, era fazer uma aliança com ele e transformá-lo em homem milionário. E essa foi realmente uma jogada de mestre, própria da máfia do clã Ochoa. A partir de então, o clã Ochoa, liderado por Jorge Luis Ochoa Vázquez e Pablo Escobar, passaram a agir como sócios em muitos acontecimentos danosos para a história do país. Sócios no narcotráfico desde os anos 1970. Sócios na fundação do MAS, Muerte a Sequestradores. Sócios no assassinato do ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla, em 1984. Sócios no tráfico de drogas pelas rotas do Panamá e da Nicarágua. Sócios na morte do piloto norte-americano Barry Seal, assassinado em solo norte-americano, mais exatamente em Baton Rouge, Louisiana, em 19 de fevereiro do ano 1986. E a lista continuava. O assassinato de Barry Seal foi ordenado por Dom Jorge Ochoa a seus capangas antes de viajar para a Espanha, onde foi detido em 1984. Seal tinha sido surpreendido e capturado nos Estados Unidos com um carregamento de drogas dos Ochoa e de Pablo Escobar. Ele foi, de longe, o piloto que mais enriqueceu o clã. Dom Jorge dizia que estava cansado de ganhar dinheiro com ele. Após sua prisão, saindo de uma pista na Nicarágua, Seal decidiu tornar-se agente duplo, razão pela qual continuou voando até os Ochoa, mas sob a vigilância da DEA e da CIA, tornando-se a principal testemunha contra o cartel de Medellín. O maior perigo na época era realmente para Jorge Ochoa, que se encontrava detido na Espanha e com pedido de extradição pelos Estados Unidos. Sem outra solução à vista, Fábio Ochoa Vázquez planejou a morte de Barry Seal. Pablo Escobar, por meio de um de seus melhores assassinos, Guillermo Zuluaga, o Cutilha, executou-o nos Estados Unidos. Barry Seal foi assassinado em fevereiro de 1986 e Jorge Ochoa foi deportado para a Colômbia em julho, poucos meses depois do ocorrido. Já na Colômbia, graças ao poder econômico do clã Ochoa,
Dom Jorge saiu livre em meados de setembro do mesmo ano, fruto da aliança já existente entre grandes políticos e mafiosos. Meu patrão e Dom Jorge Luiz Ochoa também foram sócios no assassinato do coronel da polícia Jaime Ramírez Gomes. Esse alto oficial e herói da pátria foi assassinado por ordem de Jorge Ochoa e Pablo Escobar em 17 de novembro de 1986, por ter ocupado e destruído o maior laboratório de cocaína no mundo, conhecido como Tranquilândia ou Villa Coca, propriedade do clã Ochoa, de Pablo Escobar e de Gonzalo Rodrigues Gacha. Tratava-se de um laboratório imenso, que funcionava nas selvas colombianas, com pista de pouso e decolagem e grande infraestrutura para hospedar os pilotos do narcotráfico e o pessoal empregado nas tarefas do laboratório, dado que toda a operação ali era aérea. Eles também foram sócios no assassinato de Dom Guilhermo Cano, dono e diretor do jornal El Espectador, e do atentado à dinamite em suas instalações. Em fevereiro de 1987, Jorge Ochoa deu um grande presente a Pablo Escobar. Trouxe da Espanha o Miguelito, um especialista em explosivos da ETA. Esse personagem esteve preso com o Dr. Ochoa e, na ocasião, estabeleceram uma grande amizade. O chefe do clã Ochoa era, então, o grande pai do terrorismo na Colômbia. Graças à chegada de Miguelito ao país, a guerra que meu patrão travava contra o Estado passou a ser realizada por controle remoto, por meio de maletas-bomba, carregadas com a arma mais poderosa de Pablo Escobar, a dinamite e sua incompassiva mentalidade. Miguelito treinou José Zabala, conhecido como Cuco, um engenheiro eletrônico da Universidade de Antioquia e primo de Giovanni Lopera Zabala, o La Modelo, outro dos lugares-tenentes de Pablo Escobar. Cuco logo ensinou aos militantes do cartel de Medellín as técnicas aprendidas sobre fabricação e detonação de bombas, dando origem a um comando de terroristas e agrupando alguns assassinos dissidentes da guerra. Dom Jorge Luiz Ochoa e Pablo Escobar também foram sócios no sequestro do aspirante a prefeito de Bogotá e depois presidente da Colômbia, Dr. Andrés Pastrana Arango. No sequestro e assassinato do procurador da República da Colômbia, Dr. Carlos Mauro Royos, no atentado com dinamite contra as instalações do noticiário Mundovision, propriedade do jornalista Jorge Henrique Pulido, a quem mais tarde eles assassinaram. No atentado com carro-bomba contra o general da polícia Miguel Alfredo Maza Marques, nas instalações do DAS, uma ação brutal que marcou toda uma geração da população bogotana. No assassinato do candidato à presidência da Colômbia, Dr. Luiz Carlos Galán Sarmiento, em 18 de agosto de 1989, data em que também foi assassinado o valente e honorável coronel da Polícia Nacional, Valdemar Franklin Quintero, e na ativação de uma maleta-bomba em uma aeronave da Avianca em pleno voo. Os dois chefões atuaram juntos em muitos sequestros. De Francisco Santos Calderón, jornalista de El Tiempo, que foi libertado por ordem de Dom Jorge Ochoa e Pablo Escobar antes da votação para a Constituinte de 1991, pela não extradição de colombianos aos Estados Unidos. Da jornalista Diana Turbay, filha do ex-presidente da Colômbia, Dr. Julio César Ayala, a qual morreu em uma tentativa de resgate fracassada por conta da Polícia Nacional. De Beatriz Villamizar e de Maruja Pachón de Villamizar, irmã de Glória Panchón, esposa do Dr. Luiz Carlos Galán, que também foram libertadas antes da votação da Constituinte de 1991. Dom Jorge Ochoa e Pablo Escobar foram ainda sócios na morte de 540 policiais e nos ferimentos causados a mais de 8.000 pessoas em sua guerra contra o Estado. Sob suas ordens, explodiram mais de 250 bombas em todo o país. (2) Minhas aventuras. Ó, bebê a bordo. A ordem estava dada. Pablo Escobar decidiu que a vida do procurador Carlos Mauro Royos devia chegar ao fim,
e que nós, seus matadores, iríamos executá-lo. Recebi um bip de Penina, que me chamou a um lugar em El Poblado, onde teríamos de roubar uma caminhonete de 4 portas em perfeitas condições e sem nenhuma marca que facilitasse seu reconhecimento pelas autoridades. Além disso, para o momento do atentado, o veículo devia estar apto a dar um golpe forte, seco e contundente, de modo que o esplêndido Mercedes-Benz em que era transportado o procurador não tivesse chance de reagir. Penina e eu nos revezamos durante 3 horas na vigilância da avenida, quando, de repente, vimos aproximar-se, dirigida por uma senhora, a caminhonete ideal para o nosso objetivo. Ela estava sozinha, com os vidros baixados, e a uma velocidade perfeita para o nosso ataque. Iniciamos a perseguição. Assim, quando o semáforo estava vermelho e ela teve de parar, eu desci do automóvel, apontei a arma para ela e tirei-a do veículo agarrando seu cabelo. A mulher, totalmente chocada, não conseguiu dar um grito sequer. Tudo perfeito. Eu assumi o controle do carro e dirigi-me a um de nossos esconderijos, seguido por Penina, que cuidava para que ninguém nos seguisse, sempre pronto para reagir. Uma vez lá, e já com o objetivo em nossas mãos, estávamos preparados para dar o relatório positivo ao patrão. Verificamos a parte exterior do veículo e tudo estava impecável. Só precisávamos trocar as placas. Penina abriu a porta de trás e... surpresa! Um lindo bebê de 7 meses, que, em poucos minutos, deixou de ser o bebê mimado da mamãe e passou a ser mais um sequestrado pelo cartel de Medellín. O menino, com sua infinita inocência, sorriu para nós e balbuciou alguma coisa, sem saber que bem à sua frente havia 2 demônios com ânsia de cumprir seu objetivo, assassinar o procurador-geral da nação. Carreguei o bebê em meus braços e levei-o rapidamente a uma casa, onde o deixei. Ele, ao sentir-se só, desatou a chorar e tive de voltar para acalmá-lo, enquanto Penina procurava ruidosamente os documentos do veículo dentro da bolsa da senhora. Quando finalmente os encontrou, encaramos a necessidade de uma decisão. Olhamos fixamente um para o outro e compreendemos que estávamos em uma situação limite. Penina mandou-me ir comprar uma soda com um canudinho. Assumi o risco e saí do lugar onde nos escondíamos, que na Colômbia chamamos de caleta, voltando em poucos minutos. Mas quando Penina viu que a bebida tinha gás, disse que eu devia voltar e comprar outra, já que a criança poderia morrer se a bebesse. Novamente, tive de me arriscar e sair do esconderijo para voltar com suco de laranja, que o bebê tomou lentamente. Ali estava eu, Popeye, alimentando um bebê pela primeira vez. Parece mentira, mas em meio a tamanha confusão, eu sentia ternura. Uma vez acalmado o bebê, Penina olhou para mim e disse: "Vamos devolver o bebê." Já naquela época, Penina era pai e amava seus filhos. Então, decidimos que ligaríamos de um telefone público para o telefone registrado nos documentos. Dispusemos-nos a sair, depois de deixar o bebê descansando em uma cama, quando ele desatou a chorar outra vez. Quando retornamos, Penina decidiu embalá-lo em seus braços, o que o acalmou quase imediatamente. Era claro, o bebê gostava da máfia. Chorão começava seu primeiro passeio com a máfia pelas ruas de Poblado. Enquanto Penina dirigia, eu carregava o bebê. Paramos depois de 20 minutos para eu fazer a ligação. Quando fui sair do carro, Penina pegou Chorão em seus braços e ele começou a chorar outra vez, como se percebesse que Penina não gostava de carregar bebês. Incrivelmente, Chorão gostava do meu colo, de modo que o peguei outra vez, saí do carro e fiz a ligação de liberação. A senhora atendeu. Insistiu que pagaria o valor que fosse pelo resgate. E eu insisti que não me interessava o bebê, e sim seu carro. Eu disse que ela devia voltar ao lugar onde fora abordada e ali receberia seu filho. Mas a mulher, persistentemente, dizia que eu devia levá-lo à sua casa. A mensagem era clara. A polícia já estava sabendo. Seríamos pegos e a nossa missão seria seriamente afetada.
Com intenção de pressioná-la um pouco, pus o fone no ouvido de Chorão, e ele, como se entendesse que devia cooperar, desatou a chorar. A mãe, desesperada, repetia coisas que evidenciavam a presença da polícia. Ainda assim, insisti que só o devolveria no lugar indicado, que esperaria pacientemente e que ligaria para ela a cada 10 minutos para lhe dar indicações precisas. Voltei ao carro e Penina tinha mudado de estratégia. Agora a mãe já sabia que seu bebê estava bem e que seria devolvido. Nós também sabíamos que a polícia já estava ciente, enquanto o patrão esperava a resposta nossa. Estávamos diante de uma encruzilhada. Uma decisão equivocada nos levaria para trás das grades, ou para o cemitério, porque não havia dúvida de que o patrão executaria o procurador com ou sem a nossa ajuda. O bebê Chorão continuava a passear com a máfia. Uma vez no esconderijo, decidimos que devolveríamos não só o bebê, mas também a inútil e luxuosa caminhonete, pois supunhamos que já a estivessem procurando. Assim, concordamos em ir ao centro comercial de Oviedo. O lugar, obviamente, estaria cheio de visitantes, o que dificultaria qualquer intervenção da polícia caso fôssemos surpreendidos. Uma vez ali, estacionamos a esplêndida caminhonete. Penina saiu e ligou para a mãe, para indicar-lhe o lugar preciso. Ele voltou e eu me despedi de Chorão, que, com um grande sorriso, me disse adeus, como se entendesse que sua aventura com a máfia tinha terminado bem. Roubo a helicóptero. Era presidente da República o Dr. Virgílio Barco Vargas, com o firme apoio do Dr. Alfonso Lopes Michelsen. Dr. Barco foi determinante na preparação da Constituinte de 1991. Por meio de uma consulta popular, ele propôs a abolição do artigo 13 do plebiscito de 1957, que impedia a aplicação de métodos extraordinários conforme essa lei. Contava com o firme apoio do Dr. Luiz Carlos Galan Sarmiento, enquanto o Dr. Alfonso Lopes Michelsen, apesar de ser do mesmo Partido Liberal e ter apoiado a presidência de Barco, apontou com força sua inconveniência. Entre idas e vindas dos grandes eruditos políticos de cada partido, tanto liberais como conservadores, em 1988, Barco e Misael Pastrana finalmente firmaram um acordo político de referendo na Casa de Narinho, no qual se estabelecia um Estado social de direito. Em tudo isso, a opinião pública, liderada pelo jornal El Espectador, teve um lugar importantíssimo. Não obstante, aqueles grandes ilustres da política esqueceram-se de que existia o poder judicial, que seria uma verdadeira pedra no sapato. Mesmo assim, e apesar de tanta luta que vislumbrava um projeto vitorioso, o governo teve de ceder e retirar definitivamente seu apoio, já que a pequena peça da extradição se fez presente. Enquanto isso, lá por 1988, os grandes intelectuais da política trabalhavam arduamente. E o cartel de Medellín também o fazia, com toda a sua força e criatividade para a maldade. Foi-me designada a missão de roubar um helicóptero Bell 206, que a Polícia Nacional costumava usar, por ser leve e rápido com suas duas hélices, o que fazia dele o helicóptero perfeito para trabalhos de avaliação, transporte ligeiro e versatilidade na hora de aterrissar. Em Medellín, no aeroporto Olaya Herrera, havia um serviço de táxi aéreo para o aeroporto José Maria Córdoba, na parte oriental da Antioquia. Com ele, esse deslocamento, que por terra demorava 1 hora, reduzia-se a meros 10 minutos de voo. O cartel precisava de um desses helicópteros para algumas de suas operações. Eu já havia usado esse serviço em várias oportunidades, registrando-me com o nome de Alexander Álvares Molina. E graças à cirurgia a que me submeti em Miami, a mudança na cor do meu cabelo e aos óculos de grau, não havia perigo de me reconhecerem. Comecei o trabalho de inteligência e notei que não havia muito rigor na abordagem às mulheres. Apenas revistavam a bolsa e não havia detectores de metal nem verificação do nome do passageiro no documento em mãos. Iniciei a minha primeira viagem de exploração e detectei que, no voo, só iam o piloto e o copiloto, acompanhados de 4 passageiros. Então, percebi que era mais fácil roubar um helicóptero em pleno voo que um carro nas ruas.
dado o estado de vulnerabilidade de seus ocupantes. 10 minutos depois, estava eu regressando a Medellín por via terrestre. O plano já tomava forma. Dirigi-me aos hangares de Medellín e procurei um grande piloto de guerra para esse serviço, apelidado de El Magnífico, o qual aceitou sem questionar. Só me faltava uma boa companhia feminina que distraísse a polícia com seus encantos. Para isso, entrei em contato com a negra Vilma, que também era membro do cartel de Medellín. Aquela mulher de seios fartos, firmes e naturais, rebolava seus amplos quadris ao caminhar, chamando a atenção de qualquer homem sedento de prazer. Ela, a negra Vilma, era a personagem ideal para a minha missão. Antes do roubo, fiz outra viagem de exploração, mas dessa vez com o objetivo de analisar o ponto onde aterrissaria o helicóptero. Detectei que havia um lugar completamente coberto de árvores, de onde eu poderia chegar à região do Madalena Antioqueno, para onde levaria a aeronave depois do roubo. Também tive de aprender o básico do vocabulário aeronáutico, a fim de que, no momento do ataque final, a tripulação não me enganasse. Já provido da linguagem apropriada para o meu assalto, só me faltava localizar exatamente o lugar a que levaria a aeronave, onde ela ficaria coberta com pano e folhagens em abundância para simular um belo bosque. Uma vez terminado o trabalho de logística, compreendi que se roubar o helicóptero era muito fácil, escondê-lo era uma façanha de titãs, sobretudo considerando que a busca por ele seria frenética. Estava tudo pronto e de acordo com a ordem do dia. Penina levou El Magnífico ao aeroporto e confirmou que tudo estava em ordem. A negra Vilma, que era uma pistoleira tarimbada, levava na cintura uma Walther 7.65 e uma PPK 7.65 mm. E carregava uma maleta com roupas, especialmente peças íntimas muito sugestivas para distrair os policiais. Penina, assim como eu, portava uma maleta executiva. Sabíamos que o voo devia ser rasante, para evitar que a torre de controle nos detectasse. Tudo indicava que a operação seria um sucesso, já que não havia precedente de um assalto como esse, e, portanto, ninguém saberia como reagir. Chegou a hora zero e nossa operação teve início. A negra Vilma passou pela inspeção sem nenhum inconveniente. As armas já estavam seguras dentro da aeronave. E logo eu passei. Na plataforma havia mais helicópteros, dado que havia um intervalo de 10 minutos entre cada voo. Negra Vilma sentou-se ao lado da janela e eu ao lado dela. Perto de nós iam outros 2 passageiros. 5 minutos depois, de acordo com os meus cálculos, era o momento de entrar em ação. Ela me passou uma pistola e, imediatamente, levantei-me da poltrona, apontei para o piloto, exigindo que fizesse silêncio, e retirei-lhe a insígnia, enquanto Vilma controlava tanto os passageiros como o copiloto. O helicóptero chegou a desestabilizar, mas recuperou-se em fração de segundos, já que minhas ordens eram claras, técnicas e precisas. Em seguida, indiquei-lhe o lugar e as coordenadas exatas do ponto da aterrissagem, onde El Magnífico devia estar nos esperando para tomar o controle e levar o helicóptero a um local a 30 minutos de voo, onde alguns funcionários o cobririam. A aterrissagem foi extremamente arriscada pelas condições do terreno de mata e porque o rotor de cauda, com o mínimo atrito, poderia perder o impulso e desviar o centro de gravidade, tornando-se incontrolável para o piloto. Ainda assim, El Magnífico iniciou a segunda fase. Deixamos os passageiros e a tripulação atados às árvores e empreendemos o novo voo. Uma vez lá, e com uma aterrissagem ainda mais difícil, a missão estava cumprida. Os funcionários cobriram o helicóptero com a folhagem e deixamos os equipamentos de GPS desconectados. Saímos da selva para a Fazenda Nápoles, em uma caminhada de 2 horas, e o helicóptero ficou completamente isolado em plena selva, à espera da reação do governo. Agora a história se repetia, mas em cenário diferente. Como esperado, a briga foi gigantesca, já que o Estado sabia que tal helicóptero iria ser utilizado para atacar a presidência, como anunciaram os meios de comunicação. Alguns dias depois,
Foi necessário voltar ao local para a manutenção, dado que uma nave assim se deteriora rapidamente em condições de selva. Elo Magnífico realizou o voo e levou-o à fazenda. Uma vez ali, revisamos as condições técnicas do helicóptero e o pintamos exatamente como os da polícia. Agora, brilhava intimidante. Ia servir para invasões falsas e sobrevoos contra os inimigos. Empregaríamos a mesma estratégia de quando roubávamos caminhões e os deixávamos com a mesma aparência que os do Estado, para logo, em nome da polícia, cometer ataques contra ela mesma e contra os nossos inimigos. Só nos faltava a oportunidade perfeita para usá-lo. Recebi uma ligação de um dos elos da segurança. Disseram-me que havia 6 policiais do posto de Cocorná ao lado do helicóptero, que tinha sido descoberto. Então, pedi ao homem que me ligara que entregasse o rádio ao cabo encarregado da operação, e acabei negociando o silêncio dele pela soma de $30 mil, que lhe seriam entregues no posto, no dia seguinte. O cabo aceitou. 24 horas depois, apresentei-me à delegacia de polícia com meus homens, para fazer a entrega do dinheiro e exigir daquele uniformizado que me dissesse quem nos delatara. Respondeu-me que um camponês, ao calor de umas boas cervejas, começou a contar que tinha visto o helicóptero que a polícia estava procurando. Pediram-lhe que mostrasse o lugar, e o camponês apontou, do alto de uma montanha. Em seguida, dirigi-me ao lugar indicado pela polícia e interroguei o camponês. Ele admitiu a delação, e eu disparei 2 tiros na sua cabeça. Logo voltei a Nápoles e mandei Elo Magnífico levar o helicóptero para as selvas do Chocó, ainda sem ter cumprido seu objetivo. No entanto, depois o usamos para o transporte de cocaína e armas durante o mandato do ilustre e quase esquecido presidente Virgílio Barco Vargas. Fetiche de calcinhas. Descobriu-se que havia um traidor no cartel de Medellín. Não se sabia ainda quem era, mas sabia-se que a acusação recaía sobre o chefe maior do cartel, de modo que ele devia morrer. Pablo disse que devíamos nos refugiar em um apartamento muito seguro, enquanto toda aquela situação se esclarecia. Ele entrou em contato pessoalmente com uma senhora de sua extrema confiança, que era proprietária de um apartamento no centro de Medellín. Agora, devíamos planejar como entrar, já que aquele apartamento, nosso futuro esconderijo, não tinha estacionamento, obrigando-nos a passar pela porta principal, onde seríamos recebidos por um porteiro, que não podia, em hipótese alguma, ter conhecimento da nossa estada ali. A estratégia de entrada devia ser perfeita, ou seríamos capturados. Então, a proprietária foi a um grande supermercado, fez uma compra enorme e pediu ajuda ao porteiro e ao taxista para carregá-la. Assim, ela ficou cuidando dos pacotes, enquanto nós, já disfarçados com cabelos longos e óculos, e a uma prudente distância, esperávamos pelo sinal de entrada, que chegou em poucos minutos. Mas devíamos superar os primeiros pavimentos subindo a pé, pois o edifício só contava com um serviço de elevador a partir do 3º andar. Uma vez ali, tomamos o elevador até o 15º andar, que seria o nosso destino temporário. A entrada foi perfeita, garantindo-nos 6 meses de tranquilidade. A senhora pegava a correspondência e a entregava de forma segura. No dia seguinte, Pablo pediu-lhe que permitisse a entrada de uma linda adolescente, que vinha lhe fazer companhia. A menina era realmente linda. Uma princesa. Nessa época de tanta violência, eu já estava havia mais de 1 ano sem nenhum tipo de companhia feminina, porque o enfrentamento de Pablo com o Estado não me permitia um só minuto de sossego. Uma vez instalados, fiquei com um quarto junto à lavanderia, enquanto Pablo ocupou o principal. Nele, meu patrão tinha seus encontros sexuais quase diários e escrevia cartas para continuar movimentando o cartel. Aquela linda criatura de cabelo comprido até a cintura, pele morena e corpo de princesa, também flertava comigo, de uma maneira encantadora e silenciosa. Todos os dias, pela manhã, ela levava a roupa que tinha usado no dia anterior e a deixava na lavanderia, deixando sua roupa íntima por cima, como se fosse um convite ao prazer.
algo a que eu não podia resistir. Um belo dia, peguei suas peças íntimas de fina seda branca e as cheirei repetidamente, chegando a tal ponto de excitação que tive de ir para o quarto para sozinho terminar meu excitamento lascivo. A partir daquele dia, eu esperava ansioso pelo momento em que ela vinha deixar sua roupa, a fim de repetir minha mecânica de autossatisfação, e assim o fiz durante 3 meses. Aquelas calcinhas brancas, depois de lavadas pela senhora e penduradas no varal, ficavam mais lindas a cada dia. A menina passeava pelo apartamento e, quando me via, caminhava sugestivamente, como se me convidasse a pecar. Meu patrão se dava conta do que estava acontecendo, mas, seguro da sua posição e poder, apenas sorria, sem dar importância ao fato. De minha parte, eu me fazia de tonto. 3 meses depois, Pablo conseguiu esclarecer a situação. Então, decidiu que precisávamos abandonar aquele esconderijo e encarregou-me de pagar o dinheiro devido à senhora, pela estada, e à jovenzinha, por seus serviços. Naquele momento, quase tive um infarto de emoção. Sabia que agora poderia ter uma oportunidade com aquela morena dos meus sonhos. Pablo saiu pela porta principal, sem se importar com a presença do porteiro, pois sabia que não voltaria mais àquele lugar e que todo esconderijo tinha seu tempo útil. O pagamento era de $100.000 à senhora e de 200.000 à princesa. Quando Pablo saiu, ofereci umas cervejas àquela mulher dos meus sonhos. Durante a conversa, ela me perguntou quando eu iria lhe pagar. Respondi que tinha de esperar o correio me trazer o dinheiro e que possivelmente demoraria mais 2 dias. Também perguntou-me se algum dia ela voltaria a ver Pablo, e respondi-lhe imediatamente que não. Eu sabia que meu patrão nunca repetia uma relação desse tipo. Logo chegou a pergunta do milhão. Por que você pega a minha roupa íntima quando eu a deixo na lavanderia? E eu respondi simplesmente: para me masturbar. A conversa foi se tornando excitante, e então ela desfilou para mim, bem em frente à lavanderia onde ela, com seu sutil e perigoso charme, estivera despertando meus instintos carnais ao longo de 3 meses. Passados 3 dias de gozo e prazer, e de desfrute daquelas calcinhas brancas de seda, decidi que era hora de voltar, porque o risco era demasiado alto se o patrão chegasse a saber. Então, entreguei-lhe a soma ordenada e mais $20.000 de minha conta, como gesto de gratidão. Ela aproximou-se e me deu um beijo intenso, ao que correspondi. Como presente, entregou-me umas das belas calcinhas, com as quais voltei ao meu quarto para tornar a dar satisfação à minha luxúria. Guardei aquelas calcinhas até o dia em que me entreguei à prisão La Catedral, onde, em uma das inspeções, algum policial, aparentemente com o mesmo fetiche, as roubou. Dela, só soube que se chamava Verônica. Jamais voltei a vê-la. Morte de Esperança Haas. Por volta de 1987, Pablo Escobar Gaviria mantinha enfrentamentos tanto com o Estado como com narcotraficantes, industriais e qualquer um que não apoiasse sua guerra e seus desejos de poder. Era como o rei que subjuga e submete a plebe, criando uma situação em que todo aquele que se opõe tem 3 opções: associar-se, esconder-se ou morrer. A história nos ensina que isso não é nada novo. Os ingleses atacavam os espanhóis, roubando-lhes suas fortunas para, em seguida, dividi-las com a rainha Isabel. O desejo de poder sempre foi e sempre será compartilhado com todos os seus atores: o político, o representante da justiça, o clérigo e, é claro, o bandido mafioso, que acaba por ser o protagonista. Todos são do mesmo bando e todos têm os mesmos interesses econômicos. Um desses tantos foi Felipe Haas, grande chefão da cidade de Cartagena, a quem Pablo mandou chamar por meio de um amigo mútuo. Esse homem não se incomodou em assistir ao encontro mafioso que se deu em El Muro, o escritório da parte alta de El Poblado. Durante a reunião, Pablo exigiu de Felipe o pagamento de uma cota mensal relativa a cada carregamento de cocaína que ele enviasse, como contribuição ou imposto de guerra. Felipe negou-se
e, com atitude desafiadora, bateu na mesa e respondeu com ameaças similares à de seu matador, garantindo-lhe que ele e seus amigos lhe fariam frente. Em seguida, retirou-se do escritório. Diante de tal provocação, Pablo encolerizou-se, chamou Penina e este, por sua vez, chamou a mim. Disse-me: Pablo deu a ordem de assassinar seu provocador. Naquela época, sempre havia armamento disponível em nossos carros, o que facilitava ainda mais o cumprimento da ordem imediata. Penina começou a perseguição a uma distância prudente, enquanto eu sacava 2 pistolas 9mm do esconderijo do carro. Felipe ia no outro carro, acompanhado pelo amigo que o trouxera, e justamente quando o chefão alcançou o Round Point, onde é a fábrica da Coca-Cola, eu desci e dei-lhe 2 tiros na cabeça, enquanto, em fração de segundos, Penina colocava-se a poucos centímetros para tirar-me da situação. Voltamos de imediato ao escritório para falar com Pablo e relatamos nossa missão cumprida. Como era de se esperar, o cartel da Costa reagiu. Inicialmente, acusou o cartel de Medellín da morte de Felipe Haas, mas Pablo negou tudo e continuou indo ao escritório normalmente. 20 dias depois, eu saía do escritório quando, bem em frente, vi 3 carros cheios de homens, o que me levou a pensar que eram autoridades. Então voltei ao escritório, entrando por uma parte que não era visível, e relatei o fato a Pablo. Ele deslocou-se de imediato para a propriedade El Bizcocho, a fim de manter-se a salvo, enquanto, em poucos minutos, Penina e eu reunimos 40 homens para abordar os ocupantes do carro espião. Eles tinham armas de longo alcance, o que nos fez deduzir que eram inexperientes, já que elas são muito difíceis de manipular dentro de um carro. Uma vez rendidos aqueles 12 homens, nós os levamos com os olhos vendados à propriedade El Bizcocho, onde Pablo Escobar Gaviria os interrogaria. Pablo, Penina e eu os pressionávamos a falar, avisando-lhes que, se dissessem toda a verdade, sua vida seria respeitada. Pergunta número 1. Vocês são autoridades? Não, responderam todos em uníssono. Pergunta seguinte. O que estão fazendo aqui? O que fazem em Medellín? Fomos enviados para matar um senhor chamado Pablo Escobar, que tem um escritório chamado El Muro, localizado bem no lugar onde nos pegaram. Próxima pergunta. Vocês conhecem Pablo? Não, foi sua sonora resposta. Só sabemos que sai por volta das 2 da tarde, escoltado por 5 caminhonetes Toyota, e que sempre vai na primeira. Nesse momento, Pablo tirou o capuz, identificou-se e perguntou: Quem os enviou? Foi a senhora Esperanza Haas, respondeu um deles, apesar do pânico e do seu estado totalmente indefeso. A esposa de Felipe Haas, para assassinar você, em retaliação pelo assassinato de seu esposo. Pablo deu uma volta, olhou-me fixamente e perguntou-me: Pope, como você trouxe esses homens? Com ou sem venda? Eu me surpreendi, mas respondi de imediato em tom seco: Patrão, você sabe que eu sei trabalhar. Trouxe-os vendados. Dando continuidade aos já costumeiros interrogatórios, Pablo decidiu fazer um acordo com eles. Rapazes, em primeiro lugar, vou lhes poupar a vida. Em segundo, vou dar 2 milhões de pesos a cada um. Mas, em troca, vocês deverão matar Esperanza Haas. Sim, senhor, responderam de imediato. Em seguida, Pablo dirigiu-se novamente a mim e disse que eu estava encarregado de acompanhar a missão designada àqueles homens. Entreguei-lhes o dinheiro combinado, voltei a vendá-los e levei-os a El Poblado, onde lhes devolvi seu armamento e os enviei de volta à sua cidade. Passados 3 dias, como, apesar de minhas constantes ligações ao chefe do grupo, ainda não houvesse resultados, decidi falar claramente por telefone e exigir que cumprisse o trato. Ele só dizia que as coisas estavam muito difíceis, porque a senhora não tinha saído nem 1 minuto do Hotel Continental, nem mesmo para a sua casa ou a sua propriedade. Relatei o ocorrido a Pablo, e ele determinou que Penina, a negra Vilma, Chopo e eu fôssemos executá-la. Começou a missão. Enviamos as armas na frente, em um carro. Assim nós iríamos aparentemente desarmados, evitando ser detidos na estrada por algum comando policial.
Uma vez em Cartagena, entrei em contato com o praieiro e pedi-lhe que me mostrasse a Sra. Haas. Combinamos que eu a conheceria no cassino que ela frequentava dentro do hotel. Enquanto isso, Penina, a negra Vilma e Chopo se hospedaram em hotéis diferentes. Cheguei às 10 da noite, como tínhamos combinado com o delator. E bem ali, sentada na mesa de blackjack, estava a Sra. Haas, vestida com uma blusa branca de fina confecção, estampada com enormes padrões de uma girafa, e o pescoço adornado com luxuosas joias, que a faziam brilhar como uma mafiosa. A mulher era bela, mas tinha pouco estilo. Naquele momento, dei um dinheiro extra ao praieiro, para que ficasse quieto e não dissesse nada a seus companheiros. Logo, reuni-me com Penina, Chopo e a negra Vilma, informei-lhes o que acontecera e decidimos que era a hora de agir. Chegamos ao lugar e notamos que era muito concorrido, com vigilância tanto particular como pública, de modo que a saída seria bastante difícil. Na entrada havia apenas um policial, mas na rua havia um grupo de elite de captura, o que pressagiava a briga certa. Ainda assim, a decisão estava tomada. Esperança Haas devia morrer naquela noite, e no ato. A negra Vilma, Penina e eu entramos no cassino. Ficamos à espera de que Esperança se movesse para algum lado e nos desse a oportunidade de agir rapidamente e com segurança. Por fim, às 2 da manhã, ela levantou-se da mesa e dirigiu-se para as escadas. Eu alertei Penina e a negra Vilma, que no mesmo instante nos entregou as pistolas 9mm. Eu corri, pistola na mão, dirigi-me à Esperança e disparei. Ela começou a rolar escada abaixo. Enquanto isso, Penina apontava para o policial e Chopo situava-se bem em frente, com o carro pronto para nos tirar do conflito e empreender a fuga. Uma vez longe, Chopo pegou a estrada para a Boca Grande. Um Porsche vermelho que se deu conta do acontecido começou a nos seguir para pegar o número da placa de nosso Renault 18 2.0. Penina e eu baixamos o vidro e começamos a disparar naquele belo carro, que em segundos perdeu sua beleza, perfurado pelas balas. Como não conseguíamos nos distanciar dele, decidimos que sairíamos da estrada, deixaríamos o carro e empreenderíamos a fuga cada um por sua conta. Chopo camuflou-se rapidamente entre a multidão, Penina saiu caminhando lentamente por um lado da praia e a negra Vilma pelo outro. Eu tomei um táxi 2 quadras adiante. Aparentemente, até aquele momento tudo estava dentro da normalidade, mas o taxista se deu conta de que eu era um dos envolvidos na contenda. Percebi que ele tinha me reconhecido. Então, apontei para ele e mandei não parar no bloqueio nem fazer nenhum movimento suspeito que levasse a polícia a nos deter, porque, caso contrário, eu o mataria no ato. Faltando 50 metros para chegar ao comando, agachei-me e o taxista cruzou o bloqueio lentamente, para não chamar a atenção. Uma vez superado esse obstáculo, ele disse para eu me levantar, que já era seguro. 5 quilômetros depois, pedi para parar. Eu sabia que devia matá-lo para não correr risco. Mas o taxista suplicou por sua vida. Mostrou-me a foto de seus filhos menores e prometeu não me delatar. Em um gesto de gratidão, dei-lhe 500 mil pesos. Segui a pé pela zona rural, mas era um lugar que eu não conhecia. Então decidi voltar para a beira da estrada e procurar transporte público. Por volta das 3 da manhã, repentinamente, e sem saber como nem de onde, ouvi vozes de policiais gritando para que eu parasse e levantasse as mãos. Respondi à bala e os enfrentei. Logo senti um calafrio na mão e soube que estava ferido. Pulei um alambrado e fui até as montanhas. A hemorragia não parava e desmaiei, caindo sobre o meu braço ferido. Porém, incrivelmente, a pressão contra a grama fez uma espécie de torniquete natural e a hemorragia cessou. Minha sorte estava lançada. O tiro tinha entrado pelo meu braço direito. Quando despertei, estava deitado no pasto e os raios de sol já batiam no meu rosto. Ao me levantar, o sangue começou a brotar novamente. Pressionei meu bíceps com a mão esquerda e pensei que nesse momento só tinha 2 opções:
ou me deixava morrer sangrando, ou me entregava às autoridades para salvar a minha vida. Comecei a descer, mas já estava cercado por um grupo de policiais e me arrastaram e me deram água. Surpreendentemente, o primeiro que vi no bando foi o taxista, a quem poupei a vida e dei a não desprezível soma de 500 mil pesos por seu silêncio. Uma vez preso, o taxista aproximou-se de mim, deu-me 2 tapas na cara e depois me chutou, vociferando que eu o havia sequestrado e que queria matá-lo. Eu estava totalmente indefeso. A polícia retirou-o e o controlou. Eu neguei tudo e argumentei que tinha sido atacado. O oficial encarregado separou-me do taxista, levou-me a uma pequena tenda e ofereceu-me uma soda gelada. Eu, obviamente, aceitei e, imediatamente, comecei a estabelecer um acordo. Veja, oficial, eu sou Popeye, membro do cartel de Medellín, e vim matar Esperanza Haas. Quanto quer por seu silêncio? E quanto para me levar a um hospital? Mas você não estava só, disse-me o oficial, que já sabia quem eu era. Onde estão os outros? Assim, soube que Penina, Chopo e a negra Vilma estavam a salvo, e isso me permitia uma melhor negociação. Ofereci-lhe $100 mil e ele pediu 200 mil. Naquela época, essa cifra era uma fortuna. Por fim, concordamos 100 mil em espécie e minha entrada em uma clínica. O acordo estava feito. Dei-lhe um número de telefone do cartel e Pablo autorizou imediatamente o pagamento. Fui levado à clínica e entrei na emergência. Pegaram uma veia da perna direita para colocar no braço e servir de artéria. Também recebi transfusão de sangue tipo O positivo. Meu estado era crítico. No dia seguinte, Pablo enviou um avião com o dinheiro e para esperar por mim. O oficial redigiu seu relatório muito adequadamente. O juiz veio, interrogou-me e eu manifestei que tinha sido atacado. Ao ver que não havia nenhum indício para me acusar, Sua Senhoria deixou-me em liberdade. Horas mais tarde, uns caras do cartel me recolheram em uma ambulância para me levar logo ao aeroporto. Já voltava para a minha amada Medellín. Minha mãe vivia no bairro Calasanz, na parte nordeste da cidade, uma área que, em 1987, não era tão estendida como hoje. Instalei-me em sua casa e fiquei ali por um bom período, dado que a reconstrução dos nervos é lenta e requer bastante repouso, reabilitação e medicamentos que imobilizavam até o pescoço. Estava em recuperação quando, um belo dia, minha mãe corre ao meu quarto e diz: "Filho, tem muita gente em volta da casa e parecem suspeitos." Levantei-me e imediatamente peguei meu revólver com a mão esquerda, tirei a trava e me aprontei para disparar. A campainha soou e eu indiquei que a minha mãe abrisse, enquanto eu estava pronto, em posição de ataque. Ela timidamente o fez e, oh surpresa, lá estava Pablo Escobar Gaviria diante da porta da minha casa, disposto a me visitar em meu leito de enfermo. Nesse dia, compreendi que eu não tinha um patrão, mas sim um amigo, cordial e sincero, que estava disposto a honrar a solidariedade. Os brinquedos do cartel. Um dos maiores sonhos do cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, foi o de obter alguns mísseis terra-ar Stinger, que se destacavam por poderem ser levados no ombro e pela capacidade de atacar aeronaves só com o uso de seu infravermelho. Para o enfrentamento com o Estado, essa arma era vital, porque com ela poderíamos nos defender dos ataques aéreos, que era uma de nossas fragilidades de guerra. Para consegui-los, teríamos de entrar em contato com os grandes comerciantes do mercado negro de armamentos, ou com algum militar norte-americano que os tivesse roubado para logo vendê-los aos grandes mercadores, que os levariam de volta aos Estados Unidos depois de intervir em algum país. Alguns dos inimigos de Pablo Escobar já não se deslocavam por terra por puro medo de serem assassinados ou sequestrados por nós, seus matadores, de modo que o patrão precisava dos Stingers. Sabendo que Miami era o centro mundial dos traficantes de armas negras, o patrão me mandou ir lá para conseguir o que pudesse. Eu devia entrar em contato com um homem de origem cubana que era seu fornecedor de fuzis Auge 5.56, pistolas Prieto Beretta, metralhadoras Mini-Uzi, etc. Ele enviava as armas à Colômbia dentro de geladeiras, máquinas de lavar e todo tipo de eletrodomésticos de grande porte, que logo eram legalizados na alfândega. Em outras ocasiões,
Tanto o armamento como a munição chegavam nos aviões, cocaleiros vindos do México. Tudo estava logisticamente organizado para a minha abordagem a partir do aeroporto de Medellín, que, em 1988, estava sob nosso controle. Peguei meu passaporte falso, com a identidade de Alexander Álvares Molina, e parti rumo ao México, onde fui recebido por um dos homens de Amado Carrillo, também conhecido como Senhor de los Cielos ou El Rey del Oro Blanco. Ele era membro do cartel de Juarez e grande amigo e sócio do patrão. Fui levado a um hotel para esperar alguns documentos e poder cruzar a fronteira com o território norte-americano. Mas antes, precisei ficar uns dias em Tijuana, na casa de um amigo da máfia. Nessa época, a fronteira era separada por uma simples rede, que os membros da máfia tinham sob monitoramento constante. Quando a ronda de vigilância passou, fui acompanhado pelos rapazes. Um deles levantou a rede e, nesse momento, eu já estava pisando em solo norte-americano, especificamente em San Diego, Califórnia, depois de ter cruzado uma boa parte de moto e outra parte da estrada de carro. Uma vez em San Diego, saí às compras, já que não era normal que eu viajasse sem bagagem. Peguei um voo de San Diego até Miami, onde aterrissei com sucesso e fui recebido por Tavo e por um agente do cartel de Medellín em uma casa em Kendall, na Flórida, que era um centro de armazenamento de droga. Eu já tinha estado naquele mesmo lugar, fazendo buracos para poder esconder a cocaína. Lembro-me de que, naquela oportunidade, as coisas se complicaram, porque o terreno era muito duro, como coral fossilizado. Tivemos de comprar martelos pneumáticos para abrir os buracos, onde metíamos a droga, previamente empacotada em tubos de PVC de 30 centímetros de diâmetro por 2 metros de profundidade, de modo que não se pudesse perceber o cheiro. Depois, jogávamos terra em cima, colocávamos vasos com belas plantas e o pátio parecia normal. Chegou a hora do meu encontro com Ramon, nosso contato de armamentos. Cheguei a tempo e contei-lhe a intenção do patrão. Ele marcou de nos vermos no dia seguinte, porque seu sócio era quem tinha o que meu patrão queria. Quando nos encontramos de novo, ele me disse: "Sua carga pode ser conseguida em El Salvador, na Nicarágua, ou até mesmo em Miami." "Leve-me para ver o que tem em Miami", respondi. "Primeiro preciso entrar em contato com meu sócio", disse-me. Eu sabia que era uma fraude, assim que me disseram que tinham vários, pois os Stingers são de uso exclusivo do Exército. Eu já tinha lido em uma revista e até sabia o preço: $300 mil, uma fortuna. Apesar de já ter certa confiança em Ramon, em razão de negócios anteriores, eu sempre soube que na máfia a traição está presente o tempo todo, e por isso devia estar alerta. Para minha surpresa, nessa oportunidade ele me pediu $500 mil adiantados. A desconfiança começou a crescer, porque quando lhe pedi 50 silenciadores, aquele homem se assustou. Tranquilizei-o, dizendo que o assunto dos silenciadores era brincadeira. Uma vez acalmado o homem, voltamos ao tema dos Stingers. Pediu-me 10 dias, enquanto entrava em contato com alguém em El Salvador. Respondi-lhe que eu iria aonde fosse necessário para vê-los. 10 dias passaram, e o homem não chegava com notícia nem boa nem má. Minha desconfiança ia aumentando. Decidi encontrá-lo em outro lugar, e nessa oportunidade já não fui só. Levei comigo algum dos rapazes do cartel. Então, disse-lhe que não haveria adiantamento e que não estava disposto a esperar os 2 meses que ele havia me pedido. Comuniquei-me com o patrão, que me mandou regressar. Novamente, o sonho de Pablo tinha sido frustrado, mas nem por isso ele se deteria para atingir o seu objetivo: os candidatos à presidência. Ou até o próprio presidente da República, se quisesse. Ou todo aquele que apoiasse a extradição de colombianos aos Estados Unidos da América. Pablo, em sua infinita criatividade para a maldade, optou pelos chamados carros-bomba. Com o assassinato de Luiz Carlos Galán e com César Gaviria levantando suas bandeiras e vendo-se como o ganhador certo, a extradição seria um fato. Gaviria atacava cada dia com mais força o cartel de Medellín. Retaliar esses políticos por terra era muito difícil, mas não impossível para Pablo Escobar e seu exército de pistoleiros. Então, ocorreu a Pablo que, diante da ausência dos Stinger terra-ar,
Uma bomba em um avião seria a alternativa ideal. Justamente então, o cartel foi informado, com 10 dias de antecedência, de que César Gaviria viajaria para Cali em 27 de novembro de 1989. A oportunidade estava dada. Pablo mandou armar uma bomba com 500 gramas de dinamite para metê-la em uma maleta e, em tempo recorde, levá-la a Bogotá. Enquanto isso, Carlos Castanho Gil já acertara com seus amigos do DAS uma forma de violar os sistemas de segurança do aeroporto para introduzir a maleta-bomba. Os relatórios de inteligência diziam que o passageiro portador da maleta deveria sentar-se entre as asas do avião para causar uma explosão em cadeia com combustível, já que ali se encontravam os tanques de gasolina. Se não fosse assim e só explodisse a bomba, havia a possibilidade de que, ainda que com a aeronave danificada, o piloto pudesse retornar o avião à pista. Além disso, Carlos Castanho já tinha enganado um incauto que queria ganhar um dinheiro para sair da pobreza. Dissera-lhe que ele teria apenas de levar uma maleta com um gravador para que se pudesse escutar a conversa dos norte-americanos, que bastava abrir a maleta e o gravador se ativaria. Para ganhar a sua confiança, levaram Julio Mário, o jovem incauto, a Monte Cassino, a casa dos Castanho, para ver a maleta, com a grande diferença de que a que lhe mostraram não continha dinamite. A logística estava pronta. Dinamite em Bogotá, sistemas de segurança sob controle, passageiro pronto, com passagem de acordo com as especificações, lista de passageiros e, o mais importante, César Gaviria confirmado para o voo com seus 10 capangas. Este seria um grande golpe para a mafiosa oligarquia colombiana. Julio Mário chegou no horário e sentou-se em seu assento. Logo, um agente do DAS entregou a maleta ao rapaz. Só faltava o passageiro mais importante, César Gaviria, candidato presidencial a favor da extradição. Enquanto isso, Carlos Castanho colocou-se na sala de espera, como se aproveitasse o que estava para acontecer. De última hora, o pré-candidato não se apresentou, mas o avião 72721, matrícula HK-1803, da Avianca decolou e, bem na saída de Bogotá, explodiu em pleno voo, deixando 110 mortos, inclusive aquele novo rico, que não chegou a desfrutar da sua fortuna. 2 anos depois, quando eu já estava em La Catedral, o coronel aposentado chamado Homero dirigiu-se a mim. Eu prejudiquei o cartel de Medellín em uma operação muito importante para vocês. Qual? Perguntei com curiosidade. O atentado contra o Dr. Gaviria, respondeu. Como assim? Faltando 2 quilômetros para chegar ao aeroporto, ele respondeu. Tive uma intuição de que algo ruim ia acontecer. Pedi ao candidato que não viajasse, e depois de uma discussão, ele concordou comigo. Fui ao quarto de Pablo e contei-lhe a informação obtida por acaso. Ele começou a rir e disse, que banalidade, Pope. Você sabe que por essa bobagem já matamos 4 pessoas que pensávamos que tivessem tomado conhecimento da informação? A queda do rei. Carlos Leder Rivas, sócio e amigo de Pablo Escobar, era um bom amigo de Rolo e meu. Rolo, como carinhosamente o chamávamos, era um grande matador visceral, bravo e sem medo. Devido às confusões do cartel, a comunicação com Carlos era um pouco distante, afetando a confiança e o respeito que sempre nos aproximou. Um dia, por um acaso da vida, voltamos a nos reunir na Fazenda Nápoles, em uma festa oferecida por Pablo. Carlos Leder vinha da selva, onde tinha sido encurralado pelas autoridades colombianas. Havia chegado ao Madalena Médio, onde retomou suas andanças conosco, carregando, como sempre, um revólver Magno na cintura e um fuzil 7.62 na mão. Na época, a selva já tinha apresentado a conta ao poderoso chefão, e seu vício em maconha e cocaína era cada vez maior. Como se fosse pouco, tinha malária cerebral, mas não se tratava. Em seus melhores anos, Leder andava vistoso por onde fosse, mas agora o cabelo comprido e a barba descuidada davam-lhe um aspecto totalmente arruinado. Já não era o poderoso dono daquela ilha nas Bahamas, com pista própria, na qual aterrissava todo avião do narcotráfico colombiano. Falava inglês, alemão e espanhol com perfeição. Era um homem de negócios. Em sua época, conseguiu juntar uma grande fortuna.
Era fã dos Beatles e um agitador político contra a extradição. Sua área de influência era a Armênia. Criou um movimento político chamado Movimento Latino, que contava com alguns poucos discursos políticos em praça pública. A DEA já o havia banido das Bahamas, e sua grande fortaleza havia caído em declínio, tanto que se tornou administrador de Pablo e, na ocasião, controlava apenas alguns de seus matadores. Pablo pediu a Pasquim que organizasse uma grande festa, aproveitando que a guerra estava relativamente acalmada. Na lista dos convidados estava Carlos Leder Rivas. Bebida, comida, música e, é claro, prostitutas, para adornar ainda mais a festa. A logística de segurança ali dentro e nos arredores prometia um grande momento de lazer, já que, desde aquela época, a aliança entre o cartel de Medellín e a Polícia Nacional da Colômbia era total. Chegou a data, e com ela os convidados de honra: Jorge Luiz Ochoa e Senhora, Carlos Leder Rivas e outros tantos da alta hierarquia mafiosa. Às 10 da manhã, as prostitutas começaram a descer do avião particular de Pablo. Definitivamente, aquele seria um dia como tantos na máfia: orgia e comilança. Helicópteros, armas, rádios, 200 seguranças e convidados de honra faziam que Nápoles fosse um paraíso dos reis da máfia. Clima ardente que convidava a beber, quartos de hóspedes com os melhores mobiliários, próprios de um monarca. Um deles era ocupado por um dos convidados de honra, Carlos Leder Rivas, para quem, quando ele saísse de seus aposentos, eu teria pronta uma das mais belas e exóticas mulheres, disposta a satisfazer os desejos do grande rei. Ao vê-la, Carlos imediatamente apaixonou-se, como na fábula da bela Cinderela e sua noite de magia. A música começou e Carlos e sua nova princesa foram dançar no grande salão. Tudo era festa e alegria, abraços fraternos de saudações e tapinhas nas costas quando algum dos reis contava seus feitos de monarca. Contudo, a rainha desse evento não era a mulher mais bela, e sim uma das substâncias mais viciantes e destruidoras da humanidade, a cocaína. E, como sempre, a moeda tem dois lados. De um lado estava o chefão e do outro o assassino, como a fusão perfeita. Rolo, que em 1987 tinha apenas 22 anos, era de estrutura musculosa. Com seu 1,76 m de altura e seu olhar vivaz, estava cheio de crenças místicas depositadas em um escapulário cruzado entre o ombro e a axila, e outro no tornozelo esquerdo, para dar-lhe proteção. Aquele jovem era originário de Itagüí, foi meu amigo e meu cúmplice em muitos assassinatos, próprios de nossa profissão. Unia-nos não apenas nossa grande amizade e carinho, mas também a confiança de saber que um não trairia o outro, algo que não é normal dentro da máfia, sempre permeada de traições e falsidades. E como o conto devia continuar, Rolo também queria participar daquele banquete. Então, pediu-me que lhe permitisse tomar umas bebidas. Dei-lhe sinal verde, mas com a condição de que me entregasse o fuzil e o rádio, já que eu era o encarregado de toda a logística de segurança dos chefões. Chegada a noite, e com ela a eficácia da bebida para lançar por terra o glamour e os bons modos, fazia-se quase imperativo o acompanhamento de uma boa aspirada de cocaína. O problema era que Pablo tinha proibido completamente seus matadores de usá-la em sua presença. Mas, como o rei é rei, esteja onde estiver, Carlos Leder tirou seu pacote do precioso pó e começou a cheirar. Ao vê-lo, Rolo, que também era viciado, sentiu-se tentado e começou a paquerar o provocativo pacote. Carlos, sempre paranoico, aproximou-se de mim para expressar sua inquietude, porque Rolo estava olhando demasiadamente para sua princesa. Respondi-lhe que cuidaria imediatamente dele, mas, na realidade, fiz vista grossa, pois sabia que Rolo só queria uma carreira do valioso pozinho. Rolo tinha travado conversa com a prostituta para conseguir seu objetivo. Ela correspondia com simpatia e, entre sorrisos, dava-lhe sua boa dose. Por volta das 3 da manhã, Carlos pegou sua jovenzinha, dando a Rolo uma porção do precioso ouro branco. Ao ver que eu não havia atendido ao seu pedido,
Carlos decidiu tomar a sua nova conquista pela mão e levá-la à sua suíte, fazendo alarde de seu aparente poder e beleza que já tinha ficado enterrada nas selvas colombianas. Lá pelas 4 da manhã, Rolo pediu para Orejitas bater à porta de Carlos e pedir-lhe um pouco de coca. Ele o fez. A prostituta abriu a porta seminua e Carlos, com sua paranoia, saltou como uma mola da cama. Com a arma na mão, chegou à porta feito um ciclone. Viu Orejitas, escutou-o, atirou-lhe o pacote de cocaína na cara e fechou a porta violentamente. Às 7 da manhã, a festa chegava ao fim. Pedi a Rolo que fosse ao seu quarto e se organizasse rapidamente. Ao mesmo tempo, Carlos, que já tinha se levantado e se adornado com sua habitual pistola na cintura e fuzil na mão, saiu em um dos corredores, onde as mulheres encarregadas da limpeza já cumpriam seu dever. Carlos dirigiu-se a uma delas, perguntou onde era o quarto de Rolo e ela, inocentemente, indicou o lugar. Carlos dirigiu-se para lá. Ao abrir a porta, encontrou Rolo seminu, saindo do banho, e atirou direto na cabeça dele. O som do disparo fez tanto eco que soou como se fosse um canhão. Todos corremos ao lugar, dispostos a responder, pensando que era um atentado contra o patrão, mas quando vi Carlos com seu fuzil diante de Rolo, que jazia deitado no chão, perguntei: Carlos, o que aconteceu? Diga ao general que tive de matar um de seus soldados porque me faltou com respeito. Ele me respondeu. Retirei-me do quarto e fui correndo à suíte do patrão, mas ele já vinha com a camisa na mão, perguntando o que tinha acontecido. Contei-lhe e pedi instruções. Matamos Carlos? Não, respondeu Pablo serenamente. Levante Rolo, leve-o à propriedade da Califórnia, para que nossos amigos policiais façam o levantamento lá, e encarregue-se você, pessoalmente, de que lhe deem uma sepultura cristã. Sentia-me confuso e decepcionado. Por um lado, acabava de perder um de meus melhores amigos e cúmplices. E por outro, o patrão nos abandonava à nossa sorte. Mas eu estava vivo e não tinha escolha. Juntamente com alguns companheiros, entre eles Orejitas, levantamos Rolo. Sua cara estava completamente destroçada pelo impacto do fuzil. Nós o levamos ao lugar indicado e iniciamos o processo. E a polícia fez o seu trabalho, depois de ter recebido uma boa soma de dinheiro. O corpo de Rolo foi levado ao necrotério de Puerto Boyacá. Pope, mataram Rolo porque ele estava sem proteção. Viu o ombro dele? Comentou Orejitas, que tinha algo de místico. Sim, respondi. Ele estava sem o escapulário do peito, mas tinha o do tornozelo. Isso não é proteção suficiente, sentenciou Orejitas. Só me faltava fazer os arranjos com a funerária. E como naquela época era costume velar o defunto na sala da casa, dei o endereço dele ao carro fúnebre. Quando chegamos, bati à porta e atendeu-me a mãe do meu amigo. Ao ver o cenário, ela compreendeu o que tinha acontecido e desatou a chorar e a gritar. Pope, diga-me que não é o Rolo. Eu assenti com a cabeça e a abracei. Saíram as irmãs e amigos e vizinhos, todos consternados, e rodearam a família para expressar solidariedade. Quem o matou? Perguntou sua mãe. Carlos Leder Rivas, respondi com tom seco e aéreo. Mas fique tranquila, pois ele também morre hoje. No fundo do meu coração, eu esperava que meu patrão assim decidisse. Mas como? Se ele é sócio de Pablo? Replicou a mulher. Eu não respondi mais nada. Entreguei-lhe um dinheiro, que inicialmente ela e as irmãs de Rolo rejeitaram, e fui embora. Antes de sair para cumprir minha missão, encontrei-me com Carlos, que me pediu um quadrimotor, porque desejava dar um passeio pela fazenda. Que disse meu general? Ele me perguntou. Não se preocupe, respondi. O general está de acordo com a morte, porque o rapaz já tinha se tornado um problema com seu vício e indisciplina. Minha dissimulação funcionou e Carlos foi aproveitar seu passeio, mas sem soltar o fuzil. Mais tarde, pediu ao patrão uma propriedade emprestada, onde foi se refugiar com alguns de seus homens, temendo alguma represália de nossa parte. Enquanto isso, Pablo mandou tirar todas as prostitutas da fazenda
e dar a elas um pagamento generoso. Pasquim teve de dar a sua parte à princesa descoroada, já que seu rei não teve a gentileza de fazê-lo. Simultaneamente, o patrão mandou Penina entrar em contato com seus aliados, a Polícia Nacional. E mais, mandou Penina dizer ao Vermelho, como chamávamos o coronel, que deviam se reunir imediatamente. Na reunião, o coronel disse que algo teria de ser feito, porque até então ele não tinha realizado nenhum feito positivo e que, possivelmente, ia ser transferido. Ignorava que Pablo, em sua infinita projeção de maldade, já tinha pronta a melhor de suas honras para ele. Então organizou-se a operação, e como se aquele banquete de esbanjamento, poder e luxúria tivesse sido um presságio de despedida, Pablo Escobar entregou Carlos Leder Rivas à Polícia Nacional da Colômbia, para sua imediata e temida extradição. A mensagem era clara e definitiva. Nem chefões, nem reis, nem políticos, nem policiais podiam tocar nos matadores de Pablo Escobar Gaviria. Então compreendi que, definitivamente, quando minha mente dava os primeiros passos em um pensamento, Pablo já tinha pensado em tudo. Naquela época, senti-me imensamente orgulhoso de meu patrão. Os contos nem sempre têm finais felizes. No momento da busca e apreensão e posterior prisão, Carlos, acompanhado de alguns da sua escolta, saiu com as mãos ao alto, sem camisa e descalço, levando nas mãos o passaporte que o fazia portador de cidadania alemã, o que não lhe serviu para nada. O presidente da República da Colômbia, Virgílio Barco Vargas, assinou em poucas horas a extradição do primeiro rei mafioso colombiano em declínio, Carlos Leder Rivas, que hoje, depois de uma grande condenação, superior à minha, e com uma velhice que já reclama um túmulo, suplica por seu regresso à real e verdadeira terra que o pariu, a Colômbia. Uma de tantas. Sangue correndo pelas ruas. Homens, mulheres, meninos e meninas mortos e feridos. Todos inocentes e vítimas de uma guerra que Pablo Escobar desencadeou contra o Estado. Como se fosse uma pequena réplica daqueles infelizes 6 e 9 de agosto de 1945, quando, sobre Hiroshima e Nagasaki, caiu o primeiro ataque nuclear. Colômbia e seu cartel de Medellín não seriam exceção nos registros mais macabros da história. Naquele 12 de maio de 1990, às 4h15 da tarde, teve início na Colômbia um ataque com carros-bomba, que começou em um corredor comercial do bairro Quirigua, na cidade de Bogotá, para continuar em Cali e Medellín. Havia sido declarada guerra ao Estado. O não à extradição era o objetivo do cartel de Medellín, que a cada dia atacava com mais força e menos compaixão. Cartagena também não foi exceção. Pablo decidiu que aquela bela cidade murada, repleta de turistas que desembarcavam semanalmente de cruzeiros, seria seu objetivo. O escândalo teria alcance global, e assim nossa guerra chegaria a ser conhecida em todo o mundo, o que serviria como pressão para que o Estado firmasse um tratado de não extradição. O problema era entrar com a dinamite na cidade. Um casal não originário de Antioquia seria o protagonista, e a mim, Popeye, caberia a responsabilidade de empacotar a dinamite amoniacal nas maletas de fundo falso. Aquele casal simularia estar em lua de mel e se hospedaria no hotel onde depositaria a dinamite. Lamona e Rorrito, membros do cartel de Medellín e residentes em Bogotá, foram os falsos noivos. Estavam vestidos com roupa apropriada e levavam maletas e acessórios combinando com um esplêndido Mercedes-Benz com placas de Bogotá que eu consegui para o cartel. Suas carteiras de identidade, obviamente, seriam falsas, já que não poderia haver rastro que os associasse à explosão. Aquele novo casal, de aparente condição social elevada e com dinheiro suficiente em espécie, iniciou sua missão partindo de Medellín. Esse trajeto levava de 12 a 13 horas e era preciso dirigir devagar, em razão da carga de dinamite que transportavam. Antes de entrar na cidade murada,
O casal parou em uma pousada e eu confirmei que tudo estava em ordem. O empacotamento da maleta devia ser muito profissional. Não podíamos correr nenhum risco. 10 quilos de dinamite por maleta, perfeitamente camuflados para iludir a inspeção de rotina da polícia. Atrás do carro do casal, íamos Penina, Cuco, o especialista em explosivos do cartel, a negra Vilma e eu. Nessa época, as autoridades colombianas já me procuravam, o que me obrigava a ser muito prudente. Era noite, e aquela cidade, com seus encantos, convidava a esbanjar. Jorge e Lamona se hospedaram no Hotel Hilton. Eles foram treinados em fabricação de bomba. Não podia ser armada em panelas de pressão, nem em latas de leite, como já se tinha feito anteriormente, de maneira mais sofisticada. Tinha de ser o oposto. Precisava-se armá-la de maneira muito rudimentar, em sacos plásticos de mão e sem estilhaços, para evitar o volume. Enquanto isso, nós já estávamos alojados em um apartamento de descanso do cartel, do qual monitorávamos e apoiávamos toda a operação. Comunicávamos apenas por beeper, que era o sistema mais seguro na época. E este tinha sido codificado em números para evitar ser rastreado. Nesse momento, a cidade de Cartagena encontrava-se sob operação dos extraditáveis. Mulheres belas caminhavam pelas ruas, praias lotadas, e os desprevenidos norte-americanos recém-chegados não temiam nenhum ataque e estavam dispostos a dar rédea solta à diversão. Os cassinos faziam o de sempre. As ondas do mar estouravam com força e o vento refrescava o corpo dos turistas. Um paraíso. Tanto os promotores do turismo como a imprensa afirmavam que Cartagena jamais seria alcançada pelo terrorismo mafioso. Enquanto isso, Rorrito e Lamona iam às compras e entravam no hotel com grandes sacolas, para que, desse modo, os funcionários se acostumassem a ver tanto o casal como as sacolas. Eles também tinham a missão de explorar cada canto do hotel para localizar o ponto perfeito para a explosão. Como a bomba não ia ser dirigida, era necessário mais dinamite, a fim de que a destruição fosse maior no momento de acioná-la. Além disso, a saída dos integrantes do cartel devia ser muito bem sincronizada, para que conseguissem escapar com vida. Esse processo nos tomou 5 dias, tempo em que o casal conseguiu localizar um banheiro para que fizéssemos explodir a bomba. A carga já tinha sido distribuída em porções de 5 quilos. Como parte da minha estratégia, eu sabia que devíamos sair do apartamento e da cidade antes de dar a ordem de ativação. Os beepers iam e vinham. A hora escolhida foi a do almoço, quando o restaurante estaria lotado. Lamona desceu os pacotes com a dinamite bem compactada. Seria ativada com estopim ou mecha lenta, no dobro da quantidade, por recomendação do especialista, para o caso de alguma mecha se interromper. A agente esquivou-se das câmeras de segurança, mantendo-se atenta à minha ordem. Todos sabíamos que a carga não derrubaria o hotel, mas que a destruição, tanto material como humana, seria grande. Chegou o beeper de Lamona. Tudo estava pronto. Dei a ordem de um lugar para o qual havíamos nos deslocado 4 horas antes. Lamona acendeu a mecha, consciente de que só tinha 2 minutos para voltar ao quarto. Fumaça, fogo, mortos e feridos engrossavam a lista de inocentes. A cidade em choque. Lamona a salvo. Bem no momento da explosão, chamei a polícia para lhes dizer que havia outra bomba em um quarto. Então eles começaram a evacuar os hóspedes e entre eles saíram Lamona e Rorrito, sãos, salvos, sem nenhum equipamento, mas com a missão cumprida. Entraram sem problemas no carro rumo a Medellín. Imprensa, rádio, cruzeiros fechados e todo um caos internacional se derivou. O escândalo que os meios produziram foi maior que a verdadeira explosão. Grande caçada. Nova ordem de Pablo Escobar. Sequestro. Assassino encarregado, John Jairo Velázquez Vázquez, vulgo Popeye. Vítimas: Andrés Pastrana Arango, Carlos Mauro Royos.
Pablo Escobar Gaviria mandou-me sequestrar o filho do ex-presidente da República, Misael Pastrana Borrero, pertencente ao Partido Conservador e grande opositor do governo da época. Chamava-se Andrés Pastrana Arango e era aspirante à prefeitura de Bogotá. O objetivo era sequestrá-lo, a fim de que seu pai, desesperado por efetuar o resgate do seu filhinho, utilizasse seu poder político para pressionar o presidente Virgílio Barco Vargas, do Partido Liberal, a abrir a Constituinte e, com ela, a não extradição. Assumi o comando da operação e iniciei meu trabalho de inteligência na cidade de Bogotá. Mandei fazer alguns sobrevoos em um dos helicópteros do cartel, partindo de Medellín, na parte da tarde, para voar sobre Bogotá e regressar novamente aos meus aposentos pela manhã. E, desse modo, começar a socializar o helicóptero para as torres de controle. Os trabalhos iniciais de inteligência fracassaram, já que meu homem, depois de uns dias de estudo do terreno e do personagem, voltou a Medellín para relatar-me que tal sequestro era impossível, dado que o objetivo estava constantemente cercado por um corpo de segurança de 50 homens fortemente armados. Também me disse que seria impossível assassiná-lo, o que me levou a me encarregar pessoalmente da situação. Fui de carro até Bogotá e, em seguida, ao centro comercial Unicentro, onde comprei roupas típicas de figuras importantes, sem esquecer que terno e gravata deviam ser acompanhados de uma fina fragrância. Deixei para trás meu jeans, camisetas e tênis, vestuário típico do assassino, e no mancebo do hotel deixei também meu boné. Depois, dirigi-me ao lugar onde se encontrava o escritório da minha vítima, muito perto da Câmara de Bogotá. Então, surpresa! Meu objetivo contava com apenas 7 guarda-costas. Os guardas de segurança deixavam as armas largadas nas cadeiras da entrada, enquanto outros dormiam placidamente nos carros encarregados da vigilância e do cuidado da personalidade. Não havia controles de entrada em nenhuma parte, já que, pelo espaço de 4 horas, eu entrei e saí sem nenhum tipo de requisição, registro ou restrição. Então compreendi que aquele assassino de segunda não apenas tinha mentido para mim, mas também que Andrés Pastrana Arango ia ser sequestrado. Voltei a Medellín por via aérea, relatei ao meu patrão que o personagem era vulnerável. E Pablo disse: sequestre. Em seguida, enviei 3 carros com as armas escondidas para Bogotá. Tanto meus homens como as armas ficariam alojados em umas residências da capital. Eu viajei com 8 de meus homens e alojei-me na casa de minha avó materna, onde abafei o caso. Disse-lhe que tinha vindo à selva de concreto para tentar uma vaga na universidade. Ela, em sua infinita inocência, alegrou-se por minha decisão e companhia, oferecendo-me seu apoio e carinho. Os trabalhos de inteligência tiveram início. Devíamos socializar um Renault 12, na cor café, atrás do escritório do candidato. Tinha de cumprir um horário de rotina, estacionando uns tantos minutos antes das 8 da manhã, para depois sair às 6 da tarde, rumo a uma propriedade alugada em Sopó, um município próximo a Bogotá. Desse modo, o carro ficaria muito familiar em ambas as áreas no dia da execução do sequestro. Em nossa rota, o carro devia passar por Rato Grande, a casa dos presidentes, e, em algumas ocasiões, também devia estudar as rotas alternativas, caso alguma via estivesse fechada para reparos, ou devido a um acidente, ou pelos costumeiros engarrafamentos próprios de uma metrópole. O carro já tinha ficado conhecido. Enquanto isso, o helicóptero também cumpria sua rotina, partindo do aeroporto Eldorado e sobrevoando Sopó, em Cundinamarca, de modo que, no dia do ataque, os personagens, já rotineiros nas áreas terrestres e aéreas, não levantassem suspeita e tivessem várias vias de escape. Tudo estava pronto de maneira impecável. Toyota, Mazda 626 com propaganda alusiva ao candidato, homens elegantemente vestidos e dispostos a ganhar ou morrer, helicóptero, esconderijos prontos para receber um novo hóspede, a hora zero havia chegado. Meu motorista e eu chegamos quase simultaneamente com o Toyota, que já vinha com meu grupo de apoio.
Na entrada do escritório havia um policial. Meu motorista parou bem em frente à entrada, abriu a porta para mim e eu saí, como um executivo pronto para sua reunião de alto escalão. Entrei. "Bom dia", disse cordialmente, e o policial correspondeu com tom amável à minha saudação. Não disse mais nada, pois temia que meu sotaque paisa alertasse a segurança. Anunciei-me na recepção e fui enviado ao segundo andar, onde fui recebido pela secretária do candidato. Enquanto isso, observei que, assim como em minhas visitas de averiguação, as armas estavam descuidadas e fora do alcance dos escoltas do candidato. Apresentei-me e a senhorita respondeu-me que eu teria de esperar 10 minutos, já que o candidato estava em uma reunião. Finalmente, minha espera terminou. Foi-me permitido entrar e expus ao candidato, que me recebeu gentilmente, que eu possuía quase 3.000 empresas paisas dispostas a apoiar a sua candidatura, mas que ele devia ajudar a comunidade com uma sede antioquiana na capital, e que os aportes para a sua construção deviam ser equitativos, quer dizer, 50-50. O candidato, com ânsia de poder, respondeu que sim, mas que eu devia lhe mostrar meus documentos, nos quais constavam claramente as empresas anunciadas. Combinamos selar o pacto no dia seguinte e marcamos de nos encontrar às 5 da tarde. A sorte estava lançada. Despedimos-nos com um cumprimento de mão e eu, como um grande executivo, retirei-me, ostentando meu motorista e o grupo de guarda-costas. Retornei à propriedade e convoquei todo o meu grupo de trabalho para acertar os detalhes finais. O piloto devia me buscar na propriedade no dia seguinte ao sequestro, para logo sermos levados por via aérea a Medellín. Estabelecemos a senha. Em uma área específica da propriedade, devia haver uma boa quantidade de lenha e gasolina. E Copor ficou encarregado disso. A fumaça indicaria ao piloto sua descida ou regresso, como se fosse a fumaça do Vaticano. Habemus Papam. Também mandei que tirassem as armas do esconderijo que tínhamos em uma casa de Bogotá. Chegado o dia 18 de janeiro de 1988, a cidade era cenário da Operação dos Extraditáveis, comandados por mim, John Jairo Velásquez Vázquez, vulgo Popeye. Chegou a manhã, e com ela um novo e trágico amanhecer para a política colombiana. A rotina começou a ser cumprida. Helicópteros sobrevoando, Renault 21 e distração posicionados na área já costumeira, armas, homens e carros prontos para agir, víveres, móveis, roupas confortáveis e todos os detalhes próprios de um sequestro de curta ou longa duração. Fui acompanhado de Rorrito, meu motorista, pela rota alternativa número 1, para confirmar se estava em boas condições de tráfego. Parei nas residências da Rua 61, onde Pitufo, Cerritas, Palomo, o Negro Pabon e Lênguas estavam alojados. Já elegantemente vestidos e armados com metralhadoras Mini Uzi 9mm, receberam minha ordem de início da operação. Chegamos às 4:30 da tarde à sede do candidato. E, cumprindo minhas ordens, eles sabiam que só poderiam agir quando eu saísse do escritório para pegar os documentos imaginários. Então, apontariam para o policial e o colocariam no escritório, enquanto o restante dos meus homens se encarregaria de imobilizar os guarda-costas para evitar qualquer contra-ataque. E o mais importante, tirar a vítima sã e salva. Entrei na sede já portando minha pistola Prieto Beretta 9mm. Anunciei-me novamente como o Dr. Alexander Álvares Molina e entreguei minha cédula de identidade, que era plenamente confirmável e constava no Registro Nacional da República. A inocente secretária, muito gentilmente, disse que eu devia esperar, já que a agenda do candidato estava atrasada. Minha respiração estava tranquila e em ritmo normal, e meus pensamentos absortos em meu objetivo. Eram 5h45. A secretária, com um sorriso nos lábios, informou-me que o candidato me receberia em alguns minutos. Levantei-me da cadeira e disse a ela: "Senhorita, permita-me uns minutos, por favor. Eu vou buscar os documentos para o candidato e volto imediatamente." Ela respondeu:
Com certeza, doutor. Cheguei ao automóvel Mazda, onde esperavam meus homens, e dei a ordem. Voltei ao escritório, e quando comecei a subir a escada que me levava direto ao escritório, meus homens já tinham dominado o pessoal. A algazarra era total. Tirei minha arma do cinto, apontei para a secretária e observei que o candidato estava falando ao telefone. Imediatamente, pedi-lhe que desligasse o telefone, identifiquei-me como um comandante do M-19 e disse-lhe para ficar tranquilo, que só queríamos enviar uma mensagem para o governo por meio dele, que o comandante Carlos Pizarro Leão Gomes o receberia nos arredores de Bogotá e que sua integridade não seria afetada. Ainda assim, o candidato, apesar de sua nova condição, na qual já não tinha mando nem poder, tentou argumentar comigo, mas eu tinha claro meu objetivo. Retirei a trava de segurança da pistola, prendi as mãos dele com algemas, coloquei a arma na sua cabeça e aproximei a minha cabeça da dele até que se tocaram, advertindo-o de que um só movimento errado e morreria no ato. Então, empreendi a saída. Detive-me bem onde desembocava a escada e dirigi-me aos guarda-costas. Dei-lhes o mesmo argumento que ao candidato e assegurei-lhes que seu chefe voltaria ao fim de 2 horas com a mensagem. Também os adverti de que, se tentassem uma resposta bélica, o senhor Andrés Pastrana Arango seria executado no ato. Nesse momento, minha operação contava já com 21 reféns. Em meio a todo aquele caos, de repente saiu do escritório um homem gritando que estava disposto a fazer uma troca e que ele poderia trazer a anunciada mensagem. Aquele ousado personagem era Jaime Garzón, famoso humorista colombiano. Obviamente, recusei sua oferta. Saí do escritório com o candidato já rendido e entramos no Mazda 626, que nos levou ao Renault 21, meu carro espião, que já passava despercebido na área. Adverti os reféns para não abrirem a porta, porque tínhamos colocado uma granada na entrada e esta explodiria a qualquer movimento. Esse blefe nos permitiria ganhar um pouco de tempo para a fuga. O Toyota e meus homens se dirigiram ao centro da cidade, cumprindo o seu trabalho de distração, para logo deixarem-no em algum lugar em que pudesse passar despercebidos entre a população. Logo tinham de iniciar sua caminhada noturna, seguindo a minha ordem de que ninguém voltasse aos lugares que tivessem frequentado. Deviam amanhecer caminhando pelas ruas para logo misturar-se em algum lugar lotado, como um cassino ou um bordel, mas sempre cada um por si e por seus próprios meios. Com o objetivo já assegurado, dirigi-me àquela área relativamente solitária, onde me esperava meu carro espião. Rorrito abriu o porta-malas do carro e lá escondi a minha vítima. Entrei no automóvel e liguei o rádio. As notícias anunciavam o sequestro do candidato à prefeitura de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. Diziam também que tanto SIGIN como DIJIN, órgãos policiais colombianos daquela época, iam registrar todos os veículos nas ruas. Procuravam um Mazda 626. Eu já circulava pelas rotas alternativas. Soltei a trava de segurança do assento traseiro para me comunicar com meu sequestrado e dizer-lhe que tudo estava perfeito e que nada ia lhe acontecer. Ele tranquilizou-se um pouco mais. Acho que pensar que o M-19 o estava levando lhe dava a força suficiente para saber que, com certeza, não ia ser assassinado. Muito diferente seria se tivesse sabido que os extraditáveis o estavam sequestrando, porque então acreditaria que o matariam no ato. Políticos, padres, juízes, policiais, jornalistas e absolutamente toda a população sentiam o pânico e o terror que o cartel de Medellín despertou. Rodávamos pelas ruas de Bogotá entre sirenes, policiais patrulhando ao nosso lado, notícias no rádio e televisão e a cidade em choque. Da minha parte, já me aproximava do primeiro e único desafio previsto, o pedágio para Sopó. Novamente, apontei minha arma na cabeça da minha vítima para dizer-lhe que íamos passar por um pedágio e que ele devia permanecer em silêncio. Do contrário, seria muito fácil assassiná-lo no mesmo instante.
Ele só perguntava pelo comandante Pizarro. Sem saber, minha vítima passou na prova, já que permaneceu em silêncio. Isso me indicava que passaríamos sem nenhum problema. O bloqueio do exército, que já cumpria seu trabalho de reconhecimento em mais ou menos 10 carros em fila, nos fez sinal para continuar. Avançamos 1,5 km ao longo de uma estrada que havíamos medido previamente e tomamos nossa estrada particular, que levava à propriedade já preparada para receber nossa personalidade. Uma vez mais, o cartel de Medellín realizava com sucesso um grande sequestro. Uma vez garantida a área, paramos direto no estacionamento e saímos. Já em calma absoluta, abri o porta-malas, ajudei a minha vítima a sair do bagageiro e conduzi-o a um quarto já arrumado para ele. Retirei-lhe as algemas das mãos, dei-lhe água e disse-lhe para não se preocupar, que o comandante estava a caminho e que a área estava completamente cercada para proporcionar a segurança que ele requeria. Novamente, minha informação falsa surtia efeito. O candidato sentou-se na cama e guardou silêncio, como se disposto a receber seu captor. Pediu-me um rádio de pilhas e eu o forneci. A imprensa, que sempre tinha sido nossa principal informante, mandava mensagens de ânimo e força ao candidato. Ele, então, desatou a chorar. À prudente distância do quarto, pedi a Rorrito que retirasse o Renault e o colocasse o mais longe que conseguisse. Também pedi que fizesse uma ligação para a Polícia Nacional para exigir que retirassem seus reforços imediatamente. Caso contrário, o Dr. Pastrana Arango seria assassinado. A cidade de Bogotá já estava sob o meu controle. Minha informação falsa nessa oportunidade também não falhou. A polícia uniformizada retirou-se das ruas, pensando que o carro ainda estava rodando por elas com um político sequestrado a bordo. Os jornalistas repetiam a notícia várias vezes. A população estava recolhida em suas casas e eu me encontrava só, cara a cara, com o Dr. Andrés Pastrana Arango. Já caída a noite, ofereci um café ao Dr. Pastrana e cometi o erro garrafal de falar de política a um político de berço, profissional, culto e analítico. O assunto, guerrilha. Sem saber, tornei evidente minha pouca afeição por esses grupos. Ele compreendeu que eu mentira e perdeu o controle. Voltei a apontar para ele e a tratá-lo com dureza. Disse-lhe que, se não se comportasse de acordo com a situação, voltaria a algemá-lo. Retirei-me do quarto e travei um falso diálogo, para que o personagem compreendesse que eu não estava só, ao mesmo tempo que fazia barulho com a louça. Logo, tomei um comprimido que me manteria alerta e sem sono. Graças a Deus, sempre sob qualquer circunstância, consegui dormir placidamente. Em meu posto de vigilância, empunhando a minha arma, eu escutava minha vítima soluçando sem parar. Noite gelada e sem dormir para ambos, captor e capturado. Chegou a madrugada, e o frio característico da região não cessava. Às 6:30 da manhã, entrei no quarto e observei que, apesar da hora, o Dr. Pastrana ainda não tinha apagado a luz. Iniciamos um pequeno diálogo enquanto a fogueira, acendida antes, tomava força e lançava o sinal. Poucos minutos mais tarde, ouvimos o helicóptero e fui pegar meu sequestrado. A prudente distância, pedi-lhe para sentar-se e me mostrasse as mãos, para que eu as algemasse. O doutor me perguntava com insistência quem eu era. O som do helicóptero em voo aproximava-se, anunciando sua aterrissagem. Então, compreendeu que seria transportado em um helicóptero e gritou: "Exijo que me diga quem é você." Diante de tal persistência, para não dar mais rédea ao assunto, olhei fixamente nos olhos dele e respondi: "Dr. Andrés Pastrana, eu sou John Jairo Velásquez Vázquez, vulgo Popeye, membro do cartel de Medellín. Comunico-lhe que você foi sequestrado por um comando dos extraditáveis e vai para a cidade de Medellín." Nesse mesmo instante, o Dr. Pastrana empalideceu, sentou-se na cama e baixou a cabeça em completo estado de desconsolo. Aterrissagem de sucesso na propriedade de Sopó. Vendei os olhos do candidato para que não pudesse ver a matrícula do helicóptero.
Popeye, me disse, caso a polícia nos intercepte, por favor, deixe-me falar com eles, para que não lhe aconteça nada. Eu sabia que o astuto doutor tentaria negociar comigo. Obrigado, doutor, respondi. Mas o chefe da operação sou eu e você está sob o meu comando. Em silêncio, fomos de helicóptero até onde nos esperavam Pablo Escobar e Penina. Continuamos o voo até o aeroporto José Maria Córdoba. Rapidamente, por via terrestre, o capturado foi levado a uma propriedade em Rio Negro, na Antioquia, onde passou a noite, ainda sem ter visto o patrão, já que tanto a viagem quanto a chegada foram feitas às cegas. Pablo Escobar e Mário Renal, seu cunhado, ambos encapuzados, iniciaram conversa com o Dr. Andrés Pastrana Arango no calabouço, que contava com banheiro particular, televisão, rádio e jornais. Eu assistia ao diálogo sem capuz, já que a minha vítima tinha visto meu rosto. Eles se apresentaram como membros dos extraditáveis e exigiram que lhes fossem abertas as portas da Constituinte, a fim de evitar a extradição de colombianos para os Estados Unidos. Em contrapartida, poupariam a vida do Dr. Pastrana. Este argumentou que se encontrava em plena campanha política para obter a prefeitura de Bogotá, que estava próxima a se realizar. E Pablo respondeu-lhe que isso não o interessava, porque quem o faria era seu pai, o Dr. Misael Pastrana Borrero, e que se isso acontecesse, ele recuperaria sua liberdade. Durante essa conversa, Mário falou com Pablo e chamou-o de patrão. Então Pablo riu, tirou o capuz e disse a ele: "Você é bem otário, não? Já me delatou." Nesse momento, os olhos de Andrés quase saíram das órbitas. Ele sentou-se na cama e, quase sem poder falar, deu o telefone de seu pai e de seus familiares, mas não sem antes advertir que o presidente da época, o Dr. Barco, era do Partido Liberal. Pablo comoveu-se. Fez abrir a grade e consolou-o. 3 horas mais tarde, Pablo e Mário se retiraram. O governo pronunciou-se e expressou seu repúdio total diante de tal sequestro. O Dr. Misael Pastrana Borrero alegava que seu filho tinha sido sequestrado pelo M-19, que quase de imediato negou a ação. Enquanto isso, Pablo Escobar aproveitou esse momento de fragilidade e confusão para, em não mais que 3 dias, mandar Penina e o Negro Pabon sequestrarem, juntamente comigo, o procurador da nação, o Sr. Carlos Mauro Royos. Penina e eu começamos nossos trabalhos de inteligência. Recebi a informação de que o Dr. Royos viajaria para Medellín, com retorno a Bogotá previsto para o dia seguinte, no voo das 6h30 da manhã. Tudo impecável. A informação foi certeira. No dia 25 de janeiro de 1988, o procurador chegou à cidade de Medellín acompanhado de seu motorista e 2 guarda-costas, em um belo Mercedes-Benz. Penina e eu fizemos os trabalhos de seguimento apropriados para o personagem. Quando ele parou no bairro Buenos Aires, eu desci do carro e, enquanto os guarda-costas tomavam um refrigerante, bati dissimuladamente no vidro para confirmar que não era blindado, o que determinaria o armamento a usar e o modus operandi. Com esse personagem em nossa cidade, tudo seria muito mais fácil. A operação devia ser organizada com bastante cuidado. Sabíamos que só há 3 rotas para se chegar ao aeroporto José Maria Córdoba. Uma pela Avenida de Las Palmas, outra pela rodovia Medellín-Bogotá e a última por Santa Helena, um pequeno distrito. Pusemos vigilância em todas as saídas. Chopo, Penina, Pitufo, o Negro Pabon e eu nos mantivemos em alerta e à espera do procurador. Tínhamos a vantagem de que, qualquer que fosse a via que ele tomasse, todas convergiam para uma rotatória pouco antes do aeroporto. A espera terminou apenas às 5h30 da manhã, quando um dos vigias de estrada anunciou ter visto nosso objetivo pela estrada para Santa Helena. Saímos de uma propriedade muito próxima ao local, pegamos nossos rifles R-15 e 5.56 e iniciamos a marcha. Nosso Toyota 4 portas tinha potência suficiente para golpear fortemente o Mercedes-Benz e jogá-lo em uma vala, ainda que fosse imprescindível tirar o político do veículo com vida. Também prevíamos o enfrentamento, caso os escoltas cometessem o erro de responder com fogo
como efetivamente aconteceu. Por isso, 40 minutos antes, tínhamos deixado a caminhonete na direção contrária à do Mercedes. Chopo, que era o motorista, atirou-se com força contra o carro do procurador e lançou-o na vala, em um movimento perfeito e preciso. Imediatamente, Pitufo e os guarda-costas saíram de seus carros e começou o tiroteio. Um projétil de metralhadora MP5 atingiu Pitufo no peito, matando-o no ato. Nesse momento, nossa resposta foi mais forte, e acabamos matando o motorista e seus 2 guarda-costas. Eu corri rapidamente para o Mercedes. O procurador Carlos Mauro Roios estava de bruços no chão. Agarrei-o pelos ombros com força. Pitufo sangrava feito um rio bravio. Meus companheiros o colocaram na caminhonete, mas ele já estava morto. Isso me encheu de raiva. Eu disse que ia acabar com aquele velho miserável, que parecia morto, mas então ele respondeu: "Por favor, estou vivo, não me mate." Eu o observei e ele só tinha uma ferida pequena no pé direito. Nós o tiramos de sua esplêndida Mercedes para colocá-lo na caminhonete e fugir rápido para um esconderijo na Avenida de Las Palmas. Ali o deixamos. Depois, fui procurar um médico da máfia para atendê-lo e poder iniciar um julgamento por traição. Colômbia em caos. Procurador da República sequestrado. Candidato à prefeitura sequestrado. Os noticiários não paravam de repetir a notícia. O povo colombiano estava em pânico total. Os políticos, pela primeira vez, em absoluto silêncio. O governo tratando de reagir. O Estado tinha claro que se tratava de um ataque da máfia antioquena. Durante meu deslocamento para a cidade de Medellín, lá pelas 10h30 da manhã, eu ia escutando as notícias, quando, de repente, uma chamada extraordinária. O Dr. Andrés Pastrana Arango acaba de ser libertado. Foi encontrado em uma propriedade de El Retiro, Antioquia. Aviões, carros da polícia por todas as vias e o povo colombiano abrigando a esperança de que o Estado conseguira nos vencer. Ao ouvir essa notícia, dirigi-me para onde Pablo estava e contei-lhe a situação. Ele respondeu: "Isso é grave, Pope. Se em um mesmo dia nos tirarem das mãos 2 sequestrados tão importantes, estaremos perdidos." Estradas fechadas. Agora, exército e polícia por todos os lados tentando encontrar o procurador. Era claro que estavam em operação pente fino, quer dizer, olhando um a um, fazenda por fazenda, casa por casa. Medellín estava imersa em caos total. Pablo, que não ignorava a situação, disse-me: "A operação não cairá. Pope, vá ao esconderijo e mate o procurador." Saí imediatamente para cumprir a ordem que me foi dada. Chamei um amigo médico e pedi-lhe que me desse o nome de algum remédio para o coração. Então, fui rapidamente a uma drogaria e o comprei. Segui dirigindo pela Avenida de Las Palmas em meu próprio carro. Estava desarmado. Dirigia tranquilamente, posto que naquele momento minha identidade ainda estava oculta e as autoridades não me procuravam. Quando alcancei o alto de Las Palmas, o exército sinalizou com a mão para que eu parasse, e assim o fiz. Comecei a chorar e suplicar que me deixassem passar, que minha mãe estava tendo um ataque do coração e podiam confirmar com o remédio que eu levava para ela com urgência. Diante das minhas súplicas, o capitão autorizou seus soldados a me deixarem seguir. Minha identidade falsa, com o nome de Alexander Álvares Molina, tinha voltado a funcionar. 3 quilômetros adiante ficava a fazenda Esconderijo, onde, ao chegar, encontrei o vigilante em pânico pelo acontecido, com o ouvido colado em seu rádio de pilhas. Observei que, a não mais de 500 metros, o exército se aproximava da fazenda. Então, peguei o procurador pelos ombros, tapei-lhe a boca, pedi ao vigilante que me entregasse seu revólver 38 e dirigi-me a um barranco próximo. Uma vez ali, pedi ao procurador que ficasse de joelhos. "Dr. Carlos Mauro Roios?" disse. "Eu, John Jairo Velásquez Vasquez, vulgo Popeye, o executo em nome dos extraditáveis pelo crime de traição à pátria." Em seguida, apontei para ele. "Quem diabos eu traí?" respondeu o procurador como um recurso. "Todos os nossos concidadãos colombianos que você mandou e quer mandar para os Estados Unidos.
contestei e, sem mais palavras, disparei na cabeça dele. Observei por entre as folhagens que o exército se aproximava. Então, disparei novamente por garantia, entreguei o revólver a um camponês que estava na área e pedi-lhe que jogasse aquela arma fora, enquanto eu ia embora montanha acima. Quando já estava quase saindo da fazenda, me dei conta de que minhas calças e a minha camisa estavam manchadas de sangue. Tive de voltar à fazenda, buscar rapidamente uma roupa do caseiro e me trocar. Em seguida, subi na minha Suzuki e empreendi a fuga. Peguei novamente a Avenida de Las Palmas e, já voltando, o mesmo capitão do exército que tinha me visto antes, incrivelmente não me disse nada. Quando me reuni com Pablo, relatei o assassinato. "Vá, Pope", ele me disse. "Faça uma chamada para Caracol. Diga que é o porta-voz dos extraditáveis e que o procurador da República foi assassinado. Diga também o lugar exato onde está esse velho. Assim roubamos o êxito da polícia pelo resgate de Andrés." Assim o fiz. A notícia explodiu como uma bomba, e o povo colombiano caiu novamente em desânimo. Andrés Pastrana Arango voltou ao seio de seu lar são e salvo. Aproveitando a grande popularidade adquirida com o sequestro, o candidato ganhou as eleições. Durante as investigações do sequestro, descobriram que Ronco, chefe de um grupo que cuidava de sequestrados, havia tirado o Suzuki, que já passava despercebido na área, praticamente sem vizinhos, e introduzido uma Toyota, com a qual iriam comprar alimentos. Mas antes de ir para a fazenda, Ronco bebeu demais em companhia de policiais, visitou bordéis e fez alarde de seu dinheiro, o que levou a polícia a pensar que ele era um novo narcotraficante. Então o perseguiram. Inspecionaram sua casa e tiveram a tremenda surpresa de encontrar nela não uma cozinha para o processamento de coca, mas sim o candidato à prefeitura de Bogotá, sequestrado por um comando do grupo dos extraditáveis, ou seja, por mim, Popeye. Quando a polícia estava se aproximando para a operação de busca e apreensão, os rapazes conseguiram fugir, ficando apenas o vulgo, carro batido, que pegou o sequestrado como refém. Porém, a polícia conseguiu convencê-lo a trocar tal refém por um agente. Então, uma vez resgatado o futuro prefeito, carro batido empreendeu a fuga. Ao ficar sabendo, Pablo não fez esperar por sua decisão. Mandou matar Ronco e seu grupo. Mais tarde, o candidato apareceu na televisão e, como era de se esperar, colocou-me em evidência. Esses acontecimentos me deram mais relevância ainda, e comecei a aparecer nos cartazes de procurado. Pablo enviou-me para a Venezuela, onde fiquei refugiado por um tempo, até que a situação esfriasse para o meu lado. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!